Fala galera, estamos aqui mais uma vez com os amigos da Eólica. Espero que todos vocês estejam muito bem. E eu sou Rômulo Salles. Eu sou Edgar Martins e hoje nós temos aqui um episódio muito especial com alguém aí que é uma referência no mercado relacionado à inspeção por drone e algumas outras inspeções também aí que a Artwind oferece. Estamos com o Armando Costa. Como é que tá, Armando? Bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Satisfação imensa estar aqui nesse ambiente com vocês aqui para falar de coisa boa, né? Fantástico. Afinal, é o que todo mundo fala hoje em dia, né? Energia eólica. É verdade, é verdade. Qualquer semelhança com o Mark Zuckerberg é mera coincidência, tá? Vamos lá, Armando Costa. Eu fui dar uma curiada no teu LinkedIn, né, cara? Vamos começar já com uma polêmica aqui. Aí eu fui olhar, né? Tá, aprendiz na Artwind. O cara fundou a Artwind, né? Com um sonho, né? Vai contar pra gente como que foi. Mas vamos lá, o porquê que você deixou ali como aprendiz, Armando, na Artwind? Sabe que você foi o primeiro que observou? Faz uns 6 meses que eu troquei, né? E aí eu até fiz uma brincadeira, né? Todo mundo quer ser o CEO, quero ser um eterno aprendiz. Então, no negócio, quando a gente tem um negócio, se a gente se coloca acima de tudo, pode ter certeza, você vai desaprender. Então, quando você coloca na posição de aprendiz, né, sem romanticismo, né? Sabe que empreendedorismo não pode ter muito romanticismo, tem que ter muito objetivo, né? Então, essa brincadeira eu fiz um dia, eu acho que eu tinha, tomado um vinho numa sexta-feira à noite lá. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu vou botar de aprendiz aqui que tem muito que aprender ainda. Então, foi mais ou menos assim, sem pensar muito, né? E mantendo, sim, a missão, né, que também está lá, que é mudando a forma como as coisas são, né? Então, não adianta, só aprendendo que você consegue mudar alguma coisa. Verdade. E quem é Armando Costa? Armando Costa, nascido em Boituva. Boituva, morei lá. Sabe onde é Boituva? Você morou em Boituva? Morei em Boituva. O que o pessoal faz em Boituva, Edgar? Paraquedismo e balonismo, né? Eu faço paraquedismo também, já tenho alguns saltos aí. Mas Boituva é uma cidade pequena, né, do lado de Sorocaba, que é a grande metrópole da região, né? É grande, cresceu Boituva. Há uns 4 anos atrás era a 16ª melhor cidade do Brasil para se viver. Boituva, né? E Sorocaba hoje está a 6ª cidade mais segura para se viver. Então a região está boa. Que maravilha. Boituva na época, quando eu nasci lá, era 25 mil habitantes. Por isso que eu falo cidade pequena. Hoje ela cresceu, está industrializada. E Sorocaba sempre foi a referência. Então, quer dizer, quando for buscar uma carreira, você sempre ia para Sorocaba, ou para trabalhar, ou para estudar, né? Sim. Então, o Armando, né, saiu cedo de casa sempre para primeiro estudar em algum lugar. Entrei para trabalhar nas indústrias da região, né? Passei por indústria de cerveja, passei por escritório de contabilidade, vendi tomate, quando meu pai tinha plantação de tomate, assim, no domingo de manhã, lá numa esquininha, entendeu? Então, o Armando já fez um pouco de tudo. E foi entrar no setor eólico também por um jogo de coincidências que vão acontecendo na vida, né? Onde, numa das minhas idas a estudo, né? Nessa vontade sempre de querer sair de casa, né? Eu fui fazer um intercâmbio na Espanha. Não pensa que foi assim também, aquele conto de fadas, né? Não, foi assim, na cara e coragem mesmo, entendeu? Fazer lá umas economias, larguei tudo que eu tinha, que não era nada. Qual estado lá na Espanha? Eu fui para León, no interior, fui fazer administração por 1 ano, né? Então, e na volta, depois de 1 ano, terminei minha graduação em administração. Desculpa a audiência, eu não sou engenheiro, por mais que todo mundo pense. Está explícito no meu LinkedIn. Não se decepcione. E o Armando foi crescendo. Hoje eu sou, além de paraquedista, menos paraquedista do que antes, né? Agora com a família, né? Pai de 2 filhos, o Arthur com 9 e o Tony com 2 anos, né? E a esposa que chama Thaís, né? Daqui a pouco eu vou contar também o porquê a Artwind vai conectando os pontos aí. Tá ótimo, então. Arthur, ó, Thaís. E o outro, como chama? Já contei, já. O outro filho, como chama? Arthur? O Tony saiu agora, né? Então ele é da Safra Nova, é a 2ª geração já. E hoje, Armando, como tem sido justamente conciliar? Eu vi que quando você falou dos seus filhos, seus olhos até ficaram marejados, né? E como tem sido conciliar essa busca incessante do empreendedor, de fazer seu negócio crescer, de impactar vidas, de ser exemplo para os seus funcionários, mas também ser um pai de família, um esposo, um exemplo também dentro de casa? Como você consegue conciliar isso, que eu acho que é um dos grandes desafios da indústria eólica? Eu acho que é um dos grandes desafios da indústria em geral, né? Quando você assume grandes responsabilidades, você vai ter que sacrificar algumas coisas em determinados períodos, não para sempre.
Então, às vezes, você vai ter que sacrificar mesmo um dia dos pais, você não vai estar presente, você vai ter que sacrificar... Poxa, imagina, a gente tem funcionários que ficam 3 meses fora de casa. Sim. Então, eu já tive meus tempos de ficar também 1 ano, às vezes, fora, mas não era casado, nada, mas então eu tenho aquele rapport do que é estar fora de casa, né? Entendi. Então, com família, por mais que você busque o equilíbrio, muitas vezes você vê a balança um pouco desequilibrada, mas o objetivo também é muito alto. Então, deixando claro para você mesmo, né? Que você não está se autossabotando, eu acho que é a primeira regra do jogo, né? Se um dia você tiver que sacrificar alguma coisa, saiba o porquê. Que não seja para ficar no final de semana em outra cidade, tomando... Não, eu estou aqui por um objetivo e eu deixei isso de lado agora por esse objetivo, mas eu vou voltar lá e vou complementar depois. Então, eu acho que isso é uma gestão incessante, né? Eu acho que ter filhos, família e trabalho é o maior projeto da vida, né? Com certeza. Você tem que colocar no Gantt até, né? Sonho, né? Faz muito sentido. Exato. Uma vez eu escutei de um cara também, um visionário, ele disse assim, olha, realmente tudo depende dos acordos. Quais são os acordos que eu fiz com quem ficou em casa, né? Então isso faz muito sentido. Tem um acordo em casa para atingir um objetivo. Isso tem que ser em congruência, né? Com a família, com todas as pessoas que fazem parte desse processo. E não só isso, o acordo com você mesmo, eu acho que ele acaba sendo também fundamental. Com certeza. Para você não cair naquela síndrome de impostor, para você não cair naquela síndrome de puta, o que eu estou fazendo aqui? Não, se eu estou aqui, eu estou trabalhando. Se a gente está aqui hoje é por um objetivo, né? Então, quer dizer, então acho que, mas assim, vale a pena. Vale a pena. Quando você consegue equilibrar, vale bastante a pena, assim. Muito bom, muito bom. Armando, vamos lá para a eólica. Vamos lá. Armando é um cara estratégico. O Armando trouxe aqui, ó, até a nossa água hoje aqui, ó. Eu só esqueci a minha. A dele não veio, né? Ó, Mas eu vou um caderno. presente pra ele. Vou dar Aí, ó, vou dar um presente pra ele. Ao vivo aqui, hein? Ao vivo, hein? Pode abrir ao vivo? Pode abrir, pode E abrir. aí agora, que eu nem sei o que é, Rômulo. Um livro do Rômulo Salles. Segura, aí. Vida Segura. É o seu livro, Romulo. Poxa, dá para parabéns. você dar uma lida aí. Parabéns, cara. Muito obrigado mesmo. Vou ler sim. Vou ler e depois que eu ler, ela vai para a biblioteca da Artwind. Muito bom. Você sabe que muito tem bom. uma saída boa os livros lá, viu? Depois eu conto disso. Que legal. Muito bom, muito bacana. Legal. Vamos lá, vamos para a eólica para a gente chegar na Artwind. Então, você começou na eólica como, assim, exatamente? Praticamente, quando eu voltei da Espanha desse primeiro estudo, eu fui fazer uma espécie de trabalho temporário dentro da Texis, que era em Sorocaba, né? A gente falou de Sorocaba Que ano aqui. isso? Cara, que ano que foi? 2007. Eu trabalhava 2007. na Texas. Eu tava, nessa sabe época. onde eu tava, Edgar? Ninguém acredita, cara. Eu tava no RH, cara. No RH Eu trabalhei da no Texas. RH da Texas. Eu entrei lá tava de... na planta 7 esse ano. E essa história é legal, eu entrei de digitador lá na planta 7. E nós trabalhávamos na mesma filial. Eu entrei de digitador lá, que vocês estavam integrando Proteus, alguma coisa, e tinha que ir uma pilha, né? Eu tava buscando trabalho. Eu cheguei da Espanha, não cheguei com poupança, pelo contrário. cheguei cheguei passivo. E queria entrar na indústria, né? O sonho de todo mundo, você tá fazendo faculdade, é entrar na indústria, né? Aquele negócio, né? Depois eu refleti, né? Por que a gente não tem o sonho de empreender antes, né? E quer ir para a indústria, quer trabalhar lá, mas é onde a gente ganha experiência no Brasil e, felizmente, a gente tem que agradecer por isso, né? Verdade. E aí eu trabalhei na RH, não tinha contato com o PA, né? Então, só que eu fiquei 1 ano nesse RH e voltei para a Espanha a convite de um professor fazer um doutorado. Esse que eu não cheguei a terminar por causa do mercado eólico, porque lá o doutorado era muito acadêmico, você tinha que se dedicar a fazer estágio dentro da faculdade, trabalhar junto com o professor. E meu negócio era business, era negócio, era empresa, era indústria. Doutorado em quê? Era doutorado em integração econômica. Integração econômica, então eu comecei a estudar como que era o desenvolvimento eólico e integração econômica rural, né, para você fazer o aproveitamento, né, produtivo daquelas regiões, né, qual que era o impacto. Só que aí, automaticamente, eu já fui de novo para o mercado de novo, entendeu? E aí a Undicom, que era uma subsidiária da Texis, na época eu acho que era uma das únicas empresas de reparo de pá que existia, poucas no mundo. Né? Sim. Existia. Isso em 2017? Não, 2009. Não, Aí eu voltei, em 2007 eu fiz lá um período, fiquei até 2008, 2009 eu voltei para Espanha. Com 3 meses lá me ligam, Armando, você trabalhou na Texis, né? Trabalhei, era do Brasil que estavam me ligando. O gerente de recursos humanos te indicou, né? Falou que você conhece, né? De pá. Eu conhecia de contrato, de treinamento, né? Então a gente fechou um projeto, um retrofit de pá, né? Vai ter que alugar um galpão, contratar umas 40 pessoas. Topa ser nosso coordenador de operação? Eu falei, cara, não sei o que é isso, mas eu topo. Vamos embora. E assim entrei no mercado eólico. Já tinha uma estrutura lá, né? De 3 pessoas. Isso foi na Espanha? Na Espanha, exato. E 2 meses depois eu estava vendo uns guindastes colocando pá dentro de um galpão
que a gente tinha alugado em 3 pessoas lá, contratado 40 pessoas para reparar pá. E aí que eu entrei no detalhe para conhecer o que realmente era pá eólica. Porque quando você trabalha no setor administrativo, muitas vezes, em uma indústria de manufatura, você às vezes não tem mínimo contato com o seu produto. Você não vai lá no parque, na industrial. Você nem pode, às vezes. Imagina, você trabalhar assistente administrativo, o que deveria poder cada vez mais, conhecer o produto, saber o objetivo daquele produto, visitar parque eólico e tudo mais. Então, a minha carreira começou de trás para frente. Eu comecei desmontando um parque eólico que tinha sofrido problemas de qualidade na pá, e aquilo lá me chocou. Falei, mas como assim, cara? Eu vi, não era pá Texis, tá? Não era pá brasileira, era uma pá alemã, eu vou deixar bem claro. Mas eu falei, não é possível que esse produto está com 2 anos de operação, tem que desmontar tudo, colocar no galpão, olhava os números que eu nunca tinha visto na vida. Aqueles números, falei, milhões. Não, por desvios pequenos, então que poderia ser corrigido. Se tivesse mais consciência que aquilo lá não era para colocar em cima de um caminhão, e sim para gerar energia. Então foi assim que eu entrei na eólica. Eu acho que eu entrei com uma pílula de inconformismo, entendeu? Do porquê as coisas eram daquele jeito. E aí, aí foi. Aí passamos por esse projeto. Aí, em 2 anos eu assumi a operação geral da Europa. Eram 24 países que a gente atendia. Era que nem disque pizza. Isso da Windcom? Lá de Madrid, da Windcom. Entendeu? E aí, trabalhando com grandes players e mandando tech para Irlanda, para Suécia, para todos os países, e eu ia junto. Então, eu ia ver como fazia. Tipo, eu não era engenheiro, não era técnico, mas eu queria ver como que fazia, entendeu? Então, eu fui ver como que se lixava a pá em campo, em altura. Eu fui ver como que se misturava a resina, mas eu era chato, eu ia no técnico datasheet. Mas, por que você não está seguindo o que está aqui? Cara, entendeu? não, porque sempre foi assim. Aí eu falei, mais um ponto de correção. Então, isso daí eu acho que sempre foi dando uma energia, né? Até que em 2015, por um motivo de família, né? Meu filho nasceu no Brasil, eu estava lá na Espanha. Eu fiquei 1 ano e meio ainda vendo meu filho crescer em flashback, né? Tipo assim, eu vinha, ele estava... Aí na hora que ele ia chamar o meu sogro de pai, eu falei, deixa eu voltar pro Brasil, que a mulher não quer vir para Espanha. Aí eu voltei pro Brasil e segui com as operações no Brasil, né? Até 2017, que foi quando eu criei a Artwind. Quanto tempo no Brasil antes da Artwind? 2 anos, cara. 2 anos campo de guerra do caramba, cara. Um monte de retrofit e faltava experiência naquela época, 2015. Eu fico pensando nas histórias, né? É impressionante que, para mim, um empreendedor ele é um eterno curioso. E o Armando tá contando a história dele, né? De um cara que estava no administrativo de uma fábrica e ele sentiu curiosidade de saber o que era, quantas pessoas que estão no administrativo de uma fábrica dessa e passa batido, né? Passa 30 anos e às vezes não... Tem pessoas que faziam reparo também junto comigo até, e depois anos passaram e hoje a pessoa também não... A gente vê isso, a curiosidade que foi indo e tal, e depois eu acredito que essa mesma curiosidade que foi chegando até o momento de você empreender, né? Exato. Aí daí como que partiu de você estar aqui como funcionário ali na Windcom, né? na Texis, e de repente você, eu vou começar a Artwind. Inconformismo, de novo. Entendeu? Tava legal, a operação tava redonda, né? Cheguei assim, foi... Esse retrofit foi no Rio Grande do Norte? Foi. Esse retrofit é famoso. Eu estava lá, só que eu estava fazendo outro serviço. Esse retrofit aí... Mas não era no mesmo parque, era vizinho. 2015, 16, 17, eu acho que foi um dos maiores retrofits de paz do hemisfério sul do mundo. Mas muita gente aprendeu muita coisa ali, né? Lá formou. Eu digo que aquele retrofit foi fantástico. Aquele retrofit foi uma das maiores escolas de como não fazer certas coisas e como fazer outras para corrigir. Então, muita gente saiu de lá com uma visão, esse produto aqui, ele carece de mais cuidado durante a fabricação, a instalação, manufatura, onde for, todos os steps, né? Então, quando um time pega uma missão de corrigir alguma coisa e entende o porquê, pode ter certeza, aquele cara nunca mais muda o chip de volta. Aquele não muda. Então, eu lembro que passaram 130 pessoas lá. Eu falo para você, eu conto no dedo os que não estão ou bem empregados hoje no Brasil, que era um técnico de campo e tão líder hoje de operações nos Estados Unidos. Fantástico. Entendeu? Assim, seguindo fazendo a coisa certa. Então, isso daí foi. Então, essa daí que foi um laboratório gigante para formar bons técnicos, bons planejadores, né? Ficou rodando. Eu falei, poxa, eu acho que agora eu vou... Né? Empreendi em vários CNPJs. Empreendi na Espanha no CNPJ dos outros. Olha que bacana.
Edgar, não tem nada melhor que empreender no CNPJ dos outros. Eu vivo falando meus funcionários, empreenda aqui dentro, por favor, faz, porque é lá que você pode treinar, é lá que você pode testar. Então, depois de tanto treinar em CNPJs de terceiros, eu fui abrir o meu. Verdade. Aí o negócio é um pouco mais sério. Aí foi quando eu montei a Artwind, justamente por esse inconformismo, não do reparo ou da imperfeição. Eu falei, o que está feito, está feito. Aí eu tinha outra questão de conforto, que era, por que um produto desse ainda se tira foto do chão com uma câmera de R$1.000, quando só o produto, a torre, custa $1 milhão? É mais caro eu fazer a revisão do meu carro, que custa 30 vezes menos que esse equipamento, do que fazer uma inspeção detalhada na pá. E eu fui atrás de tecnologias, né? Eu não estava ainda como Artwind, né? Eu estava nos últimos 3 meses, já tinha anunciado que eu ia para um projeto. E eu saí visitar tecnologias no mundo, né? Lembro que eu visitei 3 tecnologias, né? Na França e Portugal. E me decantei. Eu falei, opa, aqui eu acho que eu comprei alguma coisa que, se eu compro, eu vendo. Né? Você não consegue vender o que você não compra, né? E aí eu encontrei a tecnologia de drones autônomos em 2017. Completamente embrionária. E aí que foi que eu falei, poxa, agora tem um produto, tem um conhecimento da cadeia de valor, que era o meu conhecimento naquele momento, né? E tinha uma visão bem clara de por onde começar, que era mudando a forma como as inspeções eram feitas, né? Então você tinha que mudar toda uma mentalidade, um mindset. Foi disruptivo. Eu me lembro que quando a gente começou a ouvir falar da Artwind, a gente começou a ver como era feito. Em campo a gente começava a ver alguns técnicos. Eu falei, caramba, o pessoal está chegando. Lembro que no começo a gente falou muito que vocês iam chegar para reparo também, né? Todo mundo fala até hoje. Falei, até hoje. Caras vão chegar. No começo da nossa empresa eu cheguei a comentar com o Edgar, assim, eu acho que a Artwind está indo para o reparo. Eu falei que achava porque tem um investidor sondando eles, né? Sempre tem. O mercado está agressivo, né? Mas não, eu acho que a gente falou um pouco disso, né, Rômulo, no começo, né? Sim. Desde o começo eu não tinha muito recurso para errar. Não tinha. Eu tinha um nome. Você conhecia de drone? Você conhecia de drone? Não. O Rômulo pensou que eu era piloto de drone com o setor eólico. Aprendi a pilotar depois. Eu acho que a curiosidade. Minha última pilotagem foi no meu curso de drones em março de 2017, um mês depois de abrir a Artwind. Eu fui ver como que montava e desmontava um drone para entender o subsistema, que eu ia negociar, eu ia colocar todo o meu investimento lá, pessoal. Entendeu? Então eu falei, apostei, eu fiz um all-in, entendeu? Então, quer dizer, não tem muito, sabe? Se o drone caísse no primeiro voo, não tinha Artwind. Acabou. Talvez eu ia... Não, mas assim... E ali você gastou, não sei se a gente pode falar, mas eu imagino que um drone, para começar, você gastou uns 80 conto. Na época, toda operação, porque na época ainda você tinha drones modulares, que era uma vantagem, mas eram muito pouco confiáveis, né? E eu fiz um acordo muito bom. Porque tem uma história antes que é engraçada. Quando eu fui visitar essa empresa... Hoje elas já foram adquiridos já lá na Europa por um grupo grande, né? E também tem parceiros no Brasil hoje operando com a marca deles. Eles tinham inspecionado, eu acho que 30 ou 40 aerogeradores na Europa. Né? E um dos testes tinha caído o drone. E aí eu fui lá e falei, cara, vamos testar. Os outros 29 deu certo? Então, não vai ser na minha vez que vai cair. E aí eu fui conhecer a fundo, né? E eu apostei de trazer, né? Eles trouxeram parte dos equipamentos, que era um investimento muito alto na época, você tinha que ter visão computacional. Em 2017, um lidar embarcado numa máquina que não era confiável, podia cair a qualquer momento naquela época. Não tinha legislação de drone na época, 2017. Foi quando a ANAC lançou, pelo DC, a primeira regulamentação. Então o cliente pedia, você não tinha nem caminho para tirar. Entendi. Então, quer dizer, foi raiz mesmo tudo, entendeu? A forma que você contatava para ter uma licença. E aí, quando eu visitei essa empresa lá em Portugal, foi assim, olho no olho, sabe? Contrato de bigode que eu chamo, né? Mas muito bom, porque se tivesse muito papel, talvez a gente adiasse bastante o plano. Entendi. Falamos, vamos. Se der certo, a gente faz um acordo de trabalhar junto lá no Brasil, eu tenho as inspeções e utilizo sua plataforma? Vamos. Não deu outra. O primeiro voo, veio todo um grupo. Começou com um drone? Começou com um drone. Eu subcontratei um piloto e eu fui junto. E vieram os desenvolvedores da ferramenta. Fantástico. Eu até falo isso, na hora que eu vi um deles tremendo. Eu lembro que era um ucraniano que tinha desenvolvido o sistema. Ele viu uma pá de 59 metros que ele nunca tinha visto na vida, meu irmão. Eles voavam em pá de 30 metros. 37. Na hora que ele viu uma de 59, ele estava tremendo. Eu falei, e aí?
Ele, que a gente nunca voou numa pá desse tamanho. Eu falei, não tem outro, tem que dar certo. Mas Vai eles dar. já tinham voado na eólica. Eles já tinham voado em 30 turbinas, mais ou menos. Ah, entendi. Então E a gente já acabou... mas a gente trouxe num desafio bem maior, né? Que era uma Sim, pá maior. sim. Então, assim que a gente foi começando, né? Só o drone, não o investimento E total. não Só o tinha drone. nome. Você pode falar o valor do drone? O dia de hoje, É. hoje o investimento para você voar com o setup que a gente voa é em torno de 220 mil. Só o drone? Não, drone, kit de bateria e todo o miscelâneo. Por quê? O que eu descobri naquela época? As empresas de drone que tinham tentado fazer inspeção com drone não investiam em bateria. Bateria é o maior custo que tem no drone, não é o drone, é a bateria. Então você tem que ter bateria para manter ele em operação. Quanto mais ele opera, mais quanto ticket tempo? você faz. Quanto tempo de operação? Hoje o set da Matriz 300 que a gente está, que é top de linha, agora tem o 350, mas a gente não entrou nele não, ele dá para 180 turbinas mais ou menos uma bateria. É o ciclo, porque depois ele decai. E as pás no Brasil para ajudar estão ficando com 74, 84, então você precisa de bateria nova, né? Então o ciclo é muito rápido. Então, se você não coloca o investimento na cadeia de valor, eu vi que muita empresa de drone não investia em bateria. Aí o drone não era bom. Só faz uma turbina por dia. Eu falei, mas como uma turbina por dia? Vocês fazem quantas por dia? Nosso recorde foram 16 num dia. 16 turbinas. E era uma pergunta que eu ia fazer, né? Assim, 16 turbinas. Porque o que eu estou percebendo aqui é que você conseguiu desenvolver um modelo de negócio físico, só que escalável. Acaba sendo escalável, que eu acho que é o maior desafio do empreendedor Por que hoje. escalável? Escalável é um produto que você tem Não, que... por quê? Por que escalável? Porque ele conseguia fazer uma quantidade de inspeções em blades com um operador e um drone. Enquanto para nós fazermos por acesso por corda, o volume de técnica é muito maior para fazer 16 pás. Ao mesmo tempo, em 8 horas de trabalho. Mas a inspeção dele não se compara à nossa de acesso por corda, se compara à inspeção de solo com câmera de alta resolução. Porque mas mesmo assim, que uma inspeção dessa de solo, o cara faz uma torre no dia, 2 se for muito bom. Se fazer bem, né? E depende muito do operador, né? Mas demorou. A gente começou com drones que faziam 4 por dia, dava muita falha. Eu acho que existe uma curva. Desculpa, com a torre parada, né? Torre parada, Vocês já conseguem fazer com a torre gerando? Não, com drone não. Não é possível. Drone não. Existem outros métodos, mas eu digo que... É o sonho, né? É o sonho, né? Tem só medir um pouco, né? É que não existe melhor método. Você falou de cordas. É um bom método, drone é um bom método e não parando. São métodos diferentes, não são Só que cada um é concorrentes. apropriado para uma condição. Com uma condição diferente. Se eu tenho uma frota que está em alto risco, eu não vou fazer com a turbina. Geral. Porque se eu deixo uma trinca escapar, ela pode colapsar. Entendeu? Agora, se eu sei onde estão as trincas, talvez eu consiga fazer com ela espinando. Porque eu vou saber onde eu vou ter que olhar depois do pós-processamento. Agora, se eu precisar entender a profundidade, eu tenho que ir com cordas. Exatamente. E aproveita. Se eu já sei que está lá, já desce com corda, já faz a inspeção, já faz o procedimento, já repara. Então, eu acho que o que acontece com o drone hoje é que o mercado cresceu. 10.555 turbinas instaladas é dia de hoje. Se não trabalhar no final de semana, deve ter aí umas 10.560. E a janela de tempo é a mesma. A gente tem janeiro, uma coisa que a gente tem que mudar um pouco, mindset. Janeiro a junho para fazer tudo. Aí quer inspecionar, quer fazer licitação, lançar bid, quer recrutar os melhores técnicos e terminar até junho todos os reparos. Acabou. Não E aí? mas você precisa de uma tecnologia escalável lá na ponta, É por isso gerando dados para gerar reparo, para planejar, mas com antecedência. Porque o reparo é onde você precisa de tempo. Então, eu tenho falado, inspeciona no alto vento. Inspeciona no alto vento, 30 minutos por máquina. Para você coletar um dado, fazer um processo de... Para começar a fazer os reparos. Em novembro. Novembro. Na hora que a mão de obra está lá, fresca, treinada e... Descansada. Então você vai começar a fazer a inspeção em novembro para analisar, para quando chegar em fevereiro, março, que você vai... Não? Abrir a concorrência. Porque na hora que você vê hoje, nós somos heróis, né? Para gestão de cash flow, acho. Né? Todo empreendedor, porque você tem que maximizar uma janela limitada de tempo, mas você tem que manter aquela mão de obra durante o período que não tem atividade. Então, quer dizer, e na hora, e os clientes às vezes reclamam, poxa, mas de novo mudou a mão de obra? Cara, como que você vai segurar? Então, hoje a gente tem planos de retenção para o período de baixa. Por quê? A gente viu que é mais caro treinar e colocar no mercado do que manter na baixa temporada. Massa. Amanda, eu vejo assim... Peraí, deixa eu só ele responder manda, o escalável. Aí você teve algum insight ou foi por acaso que chegou a esse modelo escalável? Só para ele...
Eu não fui atrás de nada escalável, eu fui atrás de algo adequado para aquele mercado que a gente atuava, que precisava ser coletar bastante informação de forma repetitiva. O drone, ele não depende, o nosso drone, ele não depende do operador. O operador está lá como recurso preventivo. Perfeito. Porque quando a gente fala escalável, é como se a gente vendesse um curso na internet que eu posso vender 1000. Eu não vejo como escalável. Não é escalável, é eficiente. Quando eu penso para a realidade que era antigamente e vejo um produto que faz 16... Sim, escalável é para o fornecedor da minha tecnologia. Então, ele sim tem um produto escalável porque ele desenvolveu a tecnologia e ele escala no mundo hoje enviando os equipamentos e as pessoas fazendo 16 turbinas por dia. Entendeu? Porque tem um teto, o teto é 16 inspeções. Mas ele não vai conseguir fazer 1000. Não vai chegar na... Mas assim, para chegar nas 16, foram 5 anos. Você começou com 4. 5 anos de métodos, processos, teste de tecnologia, rompimentos contratuais para trocar de tecnologia, entendimento de conflitos de mercado que existe quando você traz uma tecnologia. Então, para chegar nas 16, teve 5 anos aí, alguns drones que ficaram no caminho também, entendeu? O começo, quantos? 4, né? 4, gente. Quantos drones já perdeu, Armando? Olha, até que para o número... Eu acho que para falar quantos drones perdeu, eu acho que a gente tem que falar quantos aerogeradores a gente inspecionou. Boa, Verdade. boa, vai. Acho que até uma resposta... Porque pode... Cadê? A resposta deve estar aqui, ó. Dentro, eu vi 50 A gente recebeu aqui o material gente... que vai para Brasil Wind Power com antecedência aqui, né, cara? Essa daí, ó, foram mais de 50 mil inspeções realizadas em paz. Mais de 1.200.000 defeitos identificados. Só de pá, eólica, é claro que não são. Você pegar o mercado brasileiro hoje, pessoal, e é um número que a gente levantou esse ano, tá? Sabe que é aquele negócio? Eu não trabalho por números. Mas quando você vai ver o número, você fala, poxa, tem bastante coisa feita. 73% de todos os aerogeradores do Brasil já foram inspecionados pela Artwind. Quanto por cento? 73%. Então você tem 27% que não foi, porque deve estar ou em contrato FSA, máquinas de outros fabricantes que têm um contrato bom por trás, ou o dono falou, estou gerenciando o contrato. Desses 73%, pelo menos 50% todo ano a gente inspeciona. Reinspeciona todo ano para fazer damage progression. Então, em 50 mil inspeções, eu acredito que foram 6 ou 7. 50 mil pás inspecionadas. Divide por 3 é 17 mil aerogeradores. 17 mil voos, por exemplo. Fantástico. 17 mil voos, eu acho que teve aí 6 ou 7. 6 ou 7 drones. Acidentes sem nenhum risco à segurança do colaborador. Entendi. A nossa análise de risco, Romulo, e eu vi aqui seu livro, acho que tudo é risco, né? Tudo é risk assessment, né? Primeiro, garantir a integridade do operador. Segundo, garantir a integridade da infraestrutura do cliente. Terceiro, o drone, o equipamento. Garantiu o funcionário. Garantiu a infraestrutura, que não caia dentro de um transformador o drone. O terceiro, o drone você troca, é material. Você não trouxe prejuízo para o cliente, você não trouxe risco físico, mas tecnologia falha. Ela vai falhar uma hora e ela vai falhar em voo. Falou agora, eu lembrei da própria teoria que existe em quem é mecânico de aeronave. Né? Assim, o que nós fazemos é adiar o máximo possível o dia que ele vai falhar, mas ele vai falhar. Uma hora ele vai falhar. E isso daí choca às vezes, né? Quando eu chego para um funcionário meu, eu lembro quando a gente não tinha perdido nenhum drone, eu chegava todo começo de ano e falava, pessoal, esse ano vocês vão acordar, ou vai estar no final do dia, vai chegar a notícia que um drone caiu. Porque para eles isso daí era tipo assim, a morte, entendeu? Falei, vai acontecer. Então eu ia preparando a equipe, mesmo sem ter acontecido, não que você está pensando negativo, não. Vamos estar pronto para agir. Onde que está o spare, onde que está a análise de risco, onde está a comunicação com o cliente, onde que está a checagem, como que a gente volta à operação em 24 horas com tudo isso aqui coberto. Mas... E é isso que a gente faz hoje. A gente volta em 24 a 48 horas quando a gente tem algum tipo de avaria, algum problema. Entendi. Não. Uma pergunta, existem softwares que ficam fazendo justamente essa análise para fazer a manutenção preditiva e às vezes até antecipar e já fazer a substituição de peças antes que ela apresente algum defeito. Hoje em dia, os teus drones já dispõem dessa tecnologia, onde o teu software vai te monitorando, dizendo, olha, rolamento tal, já está com tantas horas de uso, e o fabricante aconselha já fazer a substituição. Né? A diferença, né, dessas tecnologias é que elas estão conectadas. Hoje você tem um gearbox, um gerador, uma torre nanométrica, ela está mandando dados a cada 4 segundos, se você quiser. Se sai lá que o gearbox está com 65 graus, ninguém precisa ir lá tirar uma foto do termômetro, segurando o termômetro, 65 graus. Chega para uma pai e fala que você precisa parar uma turbina. Primeira coisa que vão querer é a foto. Então, nós não chegamos no nível de estandarização e nem de conhecimento, às vezes, de falhas
que dá para fazer uma preditiva em paz. A única coisa que a gente consegue fazer uma preditiva em paz, eu falo, com a experiência das 50 mil inspeções, é na erosão. Você consegue falar em quanto tempo aquele bordo vai chegar no nível 4, 3, 2, 1. Ótimo, eu quero entrar nesse tema aí. Vamos finaliza aí. Mas a trinca, a falha, onde vai aparecer, enquanto a gente não melhorar os processos de manufatura, porque você tem desvios de manufatura, porque ela é manual, é manufatura, ela não é automatizada hoje, a manufatura de pás eólicas. Enquanto você não tiver uma automação, uma estandarização lá, você não vai ter um padrão de onde os defeitos vão surgir, porque às vezes um desvio numa camada, ela já gera uma trinca transversal. Essa trinca ela pode correr por uma parte da pá, pelo trailing edge ou pelo spar cap, ou ela pode subir. E tem muitas variáveis, na verdade um gap de resina, muitas coisas que pode ter ali, que pode fragilizar, que pode levar essa trinca por um lado. Ou que pode nem acontecer uma trinca durante anos. Aí você vai e repara preventivamente, puta, não precisava. Então, e esse é o grande barato da pá eólica hoje. A pá eólica ela tem que deixar de ser tratada como um subsistema do aerogerador para ser um sistema. E ela tem que ter seus próprios protocolos. Não adianta a gente querer encaixar. Achar que tudo faz parte de um todo, né? Aqui tem que ter o seu sistema, o seu método, o seu calendário e a sua frequência. Você vai lá, tem um contrato que eu não posso parar a máquina mais que 2 vezes por ano. Mas se a pá precisar parar 5, 6 vezes, ela vai ter que parar. Nem que seja para você tirar a foto com um drone ou com um sensor de emissão por acústica. Minutos, mas... Porque sem o visual você não consegue ainda trazer essa visão preditiva. Você consegue só falar, olha, essa trinca já saiu, ela vai crescer, melhor reparar agora. Mas ela já está lá, você não conseguiu prever. Fazer uma preditiva que aquela trinca ia aparecer. É reativo. Então, a gente fala de reativo para preventivo. Se a gente trouxer a indústria de pá eólica com dados do reativo para o preventivo, a gente já mudou a forma como as coisas são feitas. Vamos entrar um pouquinho no técnico do preditivo. Gostei desse tema aí. Vamos lá. O que é preditivo na eólica? Erosão. Nas pás, né? Certo? Sim. Erosão. Porque vai acontecer a erosão, aquele desgaste que a gente tem no bordo de ataque da pá. Então, vai acontecer, isso é inevitável. Agora, eu já vi, Amanda, eu queria entrar nesse tema e ouvir também, porque assim, 50 mil inspeções, vocês devem ter um banco de dados ali gigantesco, grande, controle dos danos. Eu queria, assim, eu não tive o controle, vamos dizer assim, a ponto de fazer um comparativo e um estudo sobre isso. Mas eu vejo, eu quero ouvir o que você pensa sobre isso, de que dependendo da região, a gente já viu pá com 1 ano e meio de fabricação sem tinta no bordo de ataque. E a gente já viu pá com 3 anos, 4 anos de fabricação, ainda iniciando o processo de erosão. Eu vejo que o local de instalação da pá, a umidade do lugar, o que a pá enfrenta ali vamos dizer, relacionado ao clima, ela interfere na erosão. O que você me diz sobre isso? Completamente de acordo. Principalmente regiões chuvosas, né? Então, úmidas, né? Úmidas, mas chuva mesmo. Se você pegar hoje, o que é erosão? A erosão, ela... Imagine que a ponta está girando, né? Pegar aqui a 300 km por hora, 350. As maiores já chegam quase jamais. 400. E você tem lá uma gota. Essa gota, depende da região, essa gota tem um tamanho diferente, vamos chamar aí, né? O size da drop, né? Da gota, ela tem um tamanho. Aquilo quando impacta, cara, é um impacto forte. Aquilo gera uma vibração, ele procura o quê? Qualquer desviozinho, porosidade microscópico que tenha na manufatura, ou já foi tão afetado que automaticamente, naturalmente, ele vai começar. Então a gente fez um paper, não era um paper, era apresentação para o Brasil IndyPower 2019. Cara, 4 anos atrás a gente já estava, pessoal, tem erosão. Tem erosão. Em 2019 a gente viu que uma pá com 2,3 anos de vida no sul, ela tinha um modo mais severo de erosão que uma pá com 3,8 de vida no Nordeste. No litoral. Só que na hora que você abre no Nordeste, você tem região de dunas. Serra. Mas depende da altura que essas dunas voam. Você não tem duna voando, só que tem região no Brasil que você tem dunas que vão a 60, aí 40 já metros. Essa areia, esse sedimento vai vai abrasão. Mas é toda a região de duna? Não. Lá, o lugar lá perto de Galinhos, lá tudo, já é uma duna mais rasteira. E a gente viu isso aonde? Que a gente não é científico, é os dados das próprias pás que nos disseram. Se a gente fica às vezes procurando artigo científico, você tem que procurar o que aquela pá está dizendo para você. Ela está dizendo que não é um paper, não teve um estudo, mas são dados, né? São dados. Uma pá de Santana do Livramento, naquela região ali, que é umidade pura. E você pega uma pá da Serra de Ibiapaba aqui. São situações diferentes, completamente. Extremamente diferentes, né? E aí vem meu outro inconformismo. Desculpa, gente, ser um eterno inconformado.
A manufatura, eu defendia desde 2012 que a manufatura ela não podia ser por lote seriado. Você fazia 100 pá, botava no estoque, 30 para a África, 30 para o Egito, 30 não sei para onde, 30 para o Brasil, 30 para o Sul. Deveria ser um produto para a região que vai ser. Sim, boa. Entendeu? Como mínimo, isso daí seria muito caro, não ia ser aceito, mas por que não então pelo menos a proteção cosmética de tudo que foi instalado no Brasil de 2011 a 2016 foi um boom. Vocês lembram, né? Do boom de 2011 a 2016. Por que tudo já não saiu com uma proteção melhor? Pelo menos os últimos 30% da ponta da pá, que é onde a gente tem esse problema. Então, assim, barato. E aí você imagina, esse argumento que você colocou nessa explicação da gotícula da ponta aqui, agora você imagina esses 350 a 400 km por hora, 7 dias por semana, 30 por mês. Não é claro que tem as baixas de vento, mas assim, pega o nosso carro e viaja daqui para o Rio Grande do Norte, como é que chega o farol lá? Aí você vai com 120 por hora, você vai a 120 por hora, um terço da velocidade da pá. Agora imagina a pá, isso é dia e noite, chuva, sol. Então a erosão é inevitável. E aí pensar nisso na fabricação é caro. E o problema é que quem vai fechar um contrato, inclusive a gente vai ter aqui alguém do comercial aí de uma grande fábrica daqui do Brasil, da maior do Brasil, então, vai estar aqui. Tá chegando. E vamos falar disso aí, viu? Vamos abordar com ele. O porquê que a gente já não vende de essa solução. Melhorou, já melhorou, já está saindo, né? Mas aí demorou muito para cair a ficha. Eu lembro de 2019, quando a gente fez isso daí, parece que foi assim, nossa, tem erosão nas pastas. Não, não tem o que fazer. Você tem orçamento para erosão? Não tem. Quando que você tem que colocar o orçamento para erosão? Quando não tem erosão ainda, que é onde quando você vai para proteção. Exatamente. Só deixa chegar nível 4, que já está completamente descascado o bordo. E existe um ponto da erosão que, se a gente estudar, a gente sabe o melhor ponto de reparar, que você vai levar menos tempo para reparar. Então, não é no início, mas também não é no nível 4. Mas sabe o que vai mudar, Edgar? É que hoje todo mundo vê como um custo, né? Você fala, o que vai dar de maior produção na máquina se eu reparar? Ninguém consegue provar. Porque é muito complexo. Tem estudos, né, mas... Né? Em relação à performance, né? Mas o cara não coloca no papel depois e está lá para assumir. Para mim, o custo de não fazer nada, esse delta ele responde. Uma erosão nível 2, 3 que você gasta 16 horas para você, ou 8 ou 10 horas às vezes para você só colocar proteção, quando vai para o nível 4 vai para 72 horas. Exatamente. Então você sai de 10 para 72. Esses não, 62 horas... O 3 é o máximo. É o custo de não fazer nada, que você vai ter que fazer uma hora. Então, eu já estou vendo calculadoras que estão saindo lá do Instituto Catapult na Inglaterra, que agora sim o pessoal vai começar a olhar para a erosão, porque estão conseguindo dar o quanto perde com nível 3 de erosão, por exemplo. Economicamente. Dinheiro. Está falando de dinheiro mesmo. Está falando lá, perde uma máquina nesse local da Bahia, essa calculadora aí não está calibrada para todos os parques, ela perde $4.000 por ano. Multiplica por 20. O cara vai estar pago. Verdade. Agora você falou uma coisa interessante. Eu já uma vez fazendo inspeção em uma blade, em uma região também úmida de Pernambuco, me impressionou. Claro que é fungo, né? Mas parecia assim árvores em miniaturas aderidas à estrutura da pá, por causa da porosidade, né? E lá eles até tentaram fazer aplicação antifungicida, mas não conseguiu resolver. Na Europa, existem soluções para essas situações, onde você trabalhou, onde tinha fungos e lá se deparou com essa situação, ou você nunca pegou esse tipo de evento? Lá não, só fui pegar esse evento em 2015, quando eu cheguei no Brasil. Principalmente, não é nem em Recife, foi mais para a região da Bahia, a gente viu uma grande proliferação de fungos, e ficou um RCA por bastante tempo, aí chegaram a questionar a água do açude que era usada para lavar a pá, aí foram ver se a tinta era base água, se era base thinner, água rasa, né? Então, quer dizer, eu sei que alguma das soluções que eu não fui lá para ver se funcionou ou não seria fazer a limpeza com água sanitária, mas não foi algo que eu consegui vivenciar na Europa. E por que não, Rômulo? Lá na Europa não tinha uma cultura de manutenção de pá. Se for ver hoje, você tem 230 mil turbinas na Europa. A média do power output lá é 1 mega. Agora que as máquinas grandes chegaram, mas a Europa desacelerou a instalação eólica quando o mundo acelerou. Então, as pás eram confiáveis, robusta. A única coisa que tinha de problema era a erosão. Ir lá, pintar o bordo de ataque, uma vez ou outra tinha uma fibra seca, mas não veio com uma cultura que a gente tem hoje devido ao tamanho das máquinas. Então, tudo que é estudo que você
2012, 2013, eu acho que quem foi montar seu plano de negócio para pás eólicas, né? São os nossos parques de 10 anos, você não via a pá como um risco. Quantos espera eu tenho? Eu vou ter umas paradas de reparo, tudo bem, porque a pá era raro os casos de quebra como a gente está vendo hoje. Então a gente preparou todo um plano econômico para um produto que não é o produto que está em operação no Brasil. Era um pá de 37, 29 metros. Era um pá de 24 metros que se utilizavam para fazer a database da perda de produção por problemas de pá. Então me deparei com isso quando eu fui fazer estudo de mercado e não tinha dados atualizados. Eu falava, não, cara, isso não é o que está acontecendo. Eu não posso usar esse dado aqui, porque eu vou negar um budget, né, um orçamento para reparo de pá. Então isso daí também ajudou com que durante 2013 a 2018, 2019, o pessoal, eu acho que no Brasil os operadores deixaram muito na mão do contrato e não do produto. Então, né, o que está sendo feito pelo fabricante, e gerou um backlog muito grande de defeitos. Então, questões de fungos eu só fui ver no Brasil, por exemplo. Você vê o nível de detalhe que a gente chegou no Brasil com pá. Por quê? Porque o pessoal começou a ter uma conscientização maior para a pá eólica do que até em outros locais do mundo. Isso aí eu vejo no Brasil. Uma pergunta interessante, já que você tem tantos dados. Você acha hoje em dia que nós temos um passivo em relação a reparos, onde a mão de obra não é o suficiente para dar conta do que temos? Sim. É comprovado isso aí. Sim. Né? Hoje a maioria dos nossos clientes não estão dando conta de fazer da quantidade de reparo. E aí está entrando uma abordagem nova de fazer o monitoramento do defeito. Antes você tinha que reparar, né? Sim. Só que não adianta. Imagine você faz se ele está evoluindo ou não. Se ele está evoluindo. Por quê? Imagine. Você já tinha um backlog. Né? Durante o contrato com os fabricantes de 2015 a 2020, só falta do chão. Tac, 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 tac. A Airtune começou a vir com drone, começou a dar os primeiros conflitos, né? Sim. Poxa, isso daqui é o que eu tenho, não isso aqui que eu vinha vendo nos últimos anos, agora vamos resolver isso. Só que de repente você tem os mesmos 6 meses todo ano para resolver, 5 anos de não passiva. Identificação. E não era assim, problema de, não, eu vou esconder, não. É que os métodos de inspeção não eram suficientes, entendeu? E o passivo, mas estava lá o defeito. Então, o que a gente está fazendo? A gente pega uma frota hoje, 200 máquinas, suponha. Você vai lá e você vê que todas as máquinas têm pelo menos um nível 4, que é uma trinquinha, às vezes é um nível 4 já, entendeu? Sim. E também é outra questão, esse negócio de severidade aí é outra coisa que a gente vai falar bastante de mudar, porque está criando mais, né? As categorias, né? Está complicado. Mas agora a gente pegou, por exemplo, 200 máquinas, toda máquina tem um nível 4. Quem que tem capacidade para reparar 200 pás num parque eólico durante 6 meses? Não tem, com raio, com stand-by, com tudo. A gente está fazendo o quê? Tá bom, desses níveis 4, quais cresceram? Então a gente desenvolveu uma metodologia KIM. Eu adoro dar nome para as coisas. KIM quer dizer Keep Increased New. Então desde 2018, a Airtune foi uma das primeiras empresas do mundo que começou a medir progressão de defeitos. Com a tecnologia que a gente tinha. Tinha uma foto repetitível, que era tudo que você precisava. Mesma posição. Mesma posição, e você conseguia fazer aumentar. Então, daqueles 4, a gente criou um novo método de avaliação. Segue sendo severidade 4. Só que esses que não cresceram, eu estendo o monitoramento. O que avançou, eu coloco para reparo. Chama a Store. Aí era em torno de 17%. Chama a Store. Chama a Store para reparar. Era em torno de 18%. 18% das trincas crescem de uma determinada frota que a gente acompanhou. Cara, isso daí mudou o plano de orçamento do cliente. Porque agora ele consegue objetivar. Ele repara o que é o risco. O que é o risco. E ele consegue chegar para o board dele, para a direção, para o board de acionistas e falar, olha, aqui está onde está meu risco, é para isso que eu preciso de orçamento. Antes não, era assim, olha, eu preciso de orçamento. Era no escuro. Para todos esses reparos aqui, ó. Imagina que a gente tem uma frota, Edgar. Imagina um dia a gente tem uma frota de 2 turbinas, Edgar. Eu estava feliz da vida. Com 2. Imagina. 2 turbinas. Vamos fazer um orçamento? Vamos dar 50 mil para cada uma por ano para reparar. E se essa daqui precisa de 100 mil durante 2 anos, é aquela lá só com uma inspeçãozinha porque ela não tem defeito. Você vê que são turbinas diferentes. A manufatura, ela traz isso pra gente. Os dados te orientam. Então, quando a Airtune traz dados para a mesa, não é para a gente encher de PDF, encher de Excel, foto em alta resolução. A gente quer dizer o que está contando aquela foto, né? O que está por trás da foto. E aí você consegue tomar decisão. Você fala, opa, espera aí. Fantástico. Uma inspeção barata pode fazer um saving de $500 mil para mim lá na ponta. Muito bom. A gente tem interesse de fazer, de ter um cliente que a gente trabalhe esse estudo por região e também do que impede a geração com a erosão, né? Qual a perda?
Isso seria interessante. Mas a gente só vai conseguir fazer isso com um cliente de parque, né? Um cliente final. Que tem interesse, né? Que tem interesse. Sabe, eu tenho um cliente que fez isso daí e... Só que ele não divulga dados. Não, e foi difícil a conclusão, porque o padrão que usou para medição, a máquina também tem outros problemas por trás, entendeu? De pitch, de alinhamento. Às vezes o vento de um lado do parque não é igual do outro. São outras influências, né? Você tem que pegar quase um digital twin, colocar lá o digital twin, é claro que você vai ter um ganho, entendeu? Por isso que a dificuldade hoje de você colocar um grupo, mas tem. Você tem um histórico de geração, né, mano? Você tem um histórico de geração daquela máquina e você pode, por exemplo, de uma linha, reparar, uma linha de 10 torres, você reparar duas. E você comparar essas você compara, duas já com as outras que... você compara o que ela melhorou e as outras que não foram reparadas. Tem uma claro, empresa... não dá para ter uma... Cientificamente a amostragem é muito pequena. Seria só a amostragem dados. é pequena, entendeu? Tem uma empresa na Dinamarca que chama Power Curve, do Niklas Garden lá, né? A gente tem contato com eles também, porque a gente gosta de ficar vendo o que esses caras estão olhando, né? E trazer para argumento para o nosso cliente. Olha, tem uma solução lá, vamos lá. Sim. Eu não sei se é a solução ou não, mas o que ele tem uma abordagem muito objetiva e lógica. Ele considera que a erosão já teve uma perda aerodinâmica. Sim. Então o algoritmo dele calcula o que significa aquela perda aerodinâmica em produção. Isso. E ele fala, você não vai gerar mais, você vai restituir a sua geração perdida. Isso, certo. Entendeu? Uma máquina não vai gerar 102% só por vai voltar para o 100, né? Se ela estava 100, ela vai para 98, depois ela volta para o 100. Mas essa é a teoria. Então, aí é a teoria. E é um modelo de amostragem. É um modelo de amostragem. Então, tem várias teorias, né? Enquanto isso, as pás seguem com a erosão. Quem faz esse estudo é muito difícil de divulgar, porque gera um conflito de interesse, né? É difícil. E é difícil o número. A não ser que ele seja independente e queira ir de encontro à maré, né? Não, você tem vários artigos. Você tem a DTU na Dinamarca, você tem a Catapult na Inglaterra, você tem o Fraunhofer, você tem o Sandia nos Estados Unidos, você tem vários institutos, mas na hora que você entra no paper é tão complexo que você fala... Vamos reparar a erosão, né? Então, a Vestas divulgou um percentual de perda lá no Blade Rap, acho que falaram de 5% a 7%. Caramba, é coisa pra caramba, 7%, falar pra você, 7% é quase o payback de um parque eólico durante... Um ano de geração. Não, durante os 20 anos, você bota 7% a mais, você tá falando que você vai ter 140 a mais de retorno de payback. Esses números aí que o investidor fala, poxa, eu acredito em algo, com todos os números que eu vi, algo entre 0,5 e 2. Que é grana pra caramba, meu. Em geração. É verdade. 0,5 e 2. Mas no nível 4 de erosão? No nível 4. Depende da máquina, depende do rotor size, depende do... Um monte de coisa, né? Mas essa calculadora saindo, eu vou divulgar ela no LinkedIn lá e eu dou um toque quando ela tiver. Aí faz assim, clique aqui, né? Não arrasta pra cima, clica, né? Vamos lá, Armando, qual foi aí... quando a gente começa com uma tecnologia disruptiva, né? É um desafio. Eu me lembro que quando eu comecei a LCF lá na Hélice, quando a gente começou com as plataformas, foi um desafio, porque o Brasil não acreditava nas plataformas. Então, para conseguir pôr plataforma para trabalhar, era um desafio. Eles pediam muita coisa, né? Então, e depois agora o povo quer plataforma, né? Engraçado que agora eles querem plataforma. Então, assim, imagino que quando você começou com o drone, como que foi o desafio? Quem acreditava, quem não acreditava, como que era? Não a pessoa, mas qual era o desafio em si? Interessante, você falou de plataforma, eu comecei com plataforma no Brasil também, lembra as plataformas? WRX, né? A gente projetou junto, eu dei uma ajuda para eles, fui nas primeiras turbinas colocar 2017 também, a gente já estava colocando as plataformas para reparo, foi mais perto que eu cheguei do reparo, além da auditoria, né? Mas eu acho que a questão da tecnologia, primeiro você tem que comprar. Não adianta você comprar sem teste de causa, porque a tecnologia é bonita, o PowerPoint fala que ela é eficiente. A minha experiência com tecnologia é que todas falham, somente as que a gente usa. Entendeu? Então você tem que comprar até essa falha, o seu índice de falha, mas focando no objetivo que é de melhora. A tecnologia só melhora se você colocando ela em exposição. Bancada é que nem pá. A pá ela fica na bancada de teste, né? Simula 20 anos. Põe para rodar, quebra. Principalmente que a inteligência artificial ela vai evoluindo, com o aprendizado, né? Mas eu digo que a própria máquina, você vai vendo os bugs e tudo, né? As falhas que ela dá. Primeiro você compra, depois você tem um time que tem que comprar também. Porque se seu time não comprar... E eu lembro que no Brasil tinha muito problema com a plataforma. Né? Questão de cordas, tinha um conflito, né? Pô, a plataforma vai substituir meu trabalho.
Meu irmão, tem tanto trabalho para todo mundo que verdade. não tem plataforma e nem time de corda suficiente hoje disponível no Brasil. Então, a tecnologia ela tem que ser vista como um complemento, não substitutivo. A Artwind nunca diminuiu com tecnologia, a gente só cresceu. Muito bom. Então, hoje a gente tem uma frota de 12 drones no Brasil, né? A maior frota da América Latina para drones com inteligência artificial. Que o nosso... Atende só Brasil ou Latam? Atende, tá tudo bocado no Brasil. Fizemos Chile, fizemos Uruguai, um bom volume de aerogerador, mas a gente focou aqui, mesmo no Brasil, né? Mas se tiver demanda a gente vai, não tem problema. Mas a nossa frota é a única frota de drones com lidar e visão computacional. É muito diferente a nossa tecnologia de drone autônomo de tecnologia de drones que faz o autopilot, por exemplo, mas ambas são boas. Qual o modelo de drone você pode falar? A gente trabalha com a tecnologia Acroborics, uma tecnologia chinesa, ela tem uma visão computacional, então o drone ele lança um raio de 30 metros, desenha aquele aerogerador dentro do brain dele, né, que é onde está a inteligência artificial, e a partir daí ele sabe para onde ele tem que ir, ele sabe onde está a ponta, onde está essa ponta, onde está essa, qual é a A, qual é a B, C, tudo isso em 25 minutos. Fantástico. Ele faz. Então... O operador praticamente... É o backup, né? É um backup muito valioso. É o paraquedas. Porque ele que faz o drone, ele que faz o drone rodar. Se ele não quiser, não faz 16. Se o drone quiser e ele não quiser, você não faz 16 estúpido. Ele tem que ser bom em logística, trato do equipamento, checklist, comunicação com o cliente, segurança de voo, tem que ser bom em tudo. Hoje ter um bom para piloto entender, é difícil. você inspecionou a pá que está para baixo? Qual que é? Antes era assim, né? A tecnologia que a gente usava assim. até 2020, a gente inspecionava essa aqui, descia, girava. Isso. Inspecionava essa aqui, descia e girava. Fizemos acho que 3.500 aerogeradores com essa tecnologia. 2021 a gente trocou por um single flight que chama, né? Então essa tecnologia chinesa, você aperta o botão aqui, antes o piloto tinha que levar o drone até aqui na ponta, aqui ele dava o autônomo, entendeu? Hoje não, a gente deixa ela em Mercedes, aqui o microfone, a gente deixa ela em Mercedes, tá lá, e o drone no chão, você aperta o botão, ele reconhece o que é o gerador, ele sabe onde está, o técnico só fala o que é A, B, C, e ele faz deixa essa aqui 12 horas. Faz todo o voo. Em 25 minutos ele coleta 3 Com a pás de torre 70 parada, em 25 minutos ele coleta tudo. As 3 pás, 360 graus dela, não perde nenhum detalhe. Fantástico. Então, o time comprou. Depois você tem o time comprou e você comprou, aí você vai vender. Porque se o time não compra a tecnologia, ela não vai performar. Armando, você importou a tecnologia ou você criou a tecnologia? Essa tecnologia de drone a gente importou. A gente fez um contrato, não é fácil fazer esse tipo de contrato, né? Porque tem que ter uma certa, né? São dados que a gente está fluindo, então eu já tive 2 tecnologias, essa daqui é a segunda. Hoje é top, hoje é a tecnologia muito top boa. no mundo em velocidade, com a qualidade que ela entrega. E aí você consegue vender, porque o terceiro ponto é o mais complicado, você conseguir vender para o cliente que aquilo é vantagem para ele. Pagar mais, reduzindo o tempo para ter confiabilidade. Então, 2017 para 2018, cara, o meu trabalho era gastar saliva. Eu sentava com o cliente 3 vezes por ano. As 3 vezes eu falava a mesma coisa. Até um dia que vai lá, tô aqui, 10 turbinas pra você fazer. Na hora que fazia 10, eu dava 100, 200, 300. Porque aí ele via, entendeu? Então, vender, você tem que ter muita consciência de que do produto que você tem na mão. Porque se ele falhar no primeiro dia, o cara tá vendo, vamos tirar foto do chão. Então, essa insistência... Ele retorna, né? E assim, nós percebemos alguns movimentos de retorno em relação a sais por corda. Muitas empresas algumas empresas voltaram, foram para a plataforma e voltaram para acesso por corda, e outras eram da plataforma e vieram para o acesso por corda. Assim, teve movimento de volta nas 2 direções. Sim. Empresas que se decepcionaram com o serviço de acesso por corda foram para a plataforma, e empresas que se decepcionaram com o serviço de plataforma foram para o acesso por corda. E então, todos cresceram, né? Assim, é interessante, porque depende muito, está correlacionado se a equipe comprou ou não a ideia. Você falou uma coisa que faz sentido. Talvez não seja a solução, talvez seja o operador da solução. Entendeu? Você tem que ter a tecnologia para ajudar. Agora, a tecnologia que a gente desenvolveu aqui, essa sim está aqui no nossa linha do tempo aqui. Cadê o Artbot? Esse Artbot aqui, ó. Esse Artbot saiu de criatividade de pandemia. Pandemia, você está falando do robô, né? Só antes da gente entrar nele aqui, para você chegar nessa tecnologia aqui, vocês tiveram que aumentar o alcance do drone, né? Não. Não, você fala a autonomia dele de voo? Não, o alcance o alcance já era alto entre o operador e o drone.
Você fala a distância que ele opera? Isso. Não, aumentou porque ele vai estar pondo aqui em cima, né? Mas então, já aí tinha não é nada. alcance, Mas né? aí não é nada para drone. O drone consegue quilômetros, de Isso distância. aqui não é nada para o drone, essa distância aqui Não é nada, né? Não é nada. Então, quer dizer, hoje ele completa esse voo em 25 minutos, ele traz confiabilidade, que todas as fotos saem na mesma posição. Você não depende do operador para... puta. Sabe o que passava comigo na Europa? Era tudo foto do chão, a gente vendia campanhas e campanhas. Às vezes um pouco mais tinha, pra cá. e tinha o nome do técnico, cara, no relatório. Todo cliente queria o tal do Miguel Chapela. Ó, Miguel, um abraço se tiver vendo. Entende português, o Miguel. Porque ele era o mais caprichoso na foto. Era o mais detalhista. Aí você fala, eu preciso de alguma coisa repetitível, que é quase escalável. Você precisa escalar uma repetibilidade que você não consegue, que todos façam igual. Você tem um padrão que... E onde que ficam essas pessoas que fazem análise? No back office. Hoje o piloto ele só vai para coletar, cada um tem um papel na missão. O back office você recebe, imagine, um drone fazendo 16, imagine 10 drones trabalhando simultâneo. Tá, que não é assim todo dia. Né? Tem dia que um faz 5, outro faz 8, outro faz 10, outro faz... Depende do dia. Isso aí vai tudo para o escritório. E lá no escritório a gente tem um time de analistas que está no ar-condicionado, com estrutura. Hoje teu staff tem quantas pessoas? Hoje nós estamos só na engenharia com 22 pessoas. Fantástico. Só na engenharia para análise de dados e entrega de relatórios. Tem mais de 120 pessoas. Tá? Eu acho que estamos agora com 115 pessoas, acho agora. Entre 115 e... Todos em São Paulo ou ficam aqui no Nordeste? Fortaleza é a nossa casa, é a nossa segunda casa. Vou saber, né? São Paulo, a gente tá lá, vai ficar lá, vai manter lá. A gente tem toda a parte administrativa, tem também uma parte de tecnologia. A gente está no parque tecnológico, então lá de onde vai sair todos os desenvolvimentos de apoio administrativo para a operação. Mas a operação virou Fortaleza. Nosso escritório aqui no Escopa, a gente inaugurou ele há 3 meses, já vamos ter que buscar outro lugar maior já, porque quando eu aluguei ele há 2 anos, ficou fechado. Era outra realidade. Vamos pro Eusébio. Ela é bom? 2% ISS. Esse é papo de empreendedor, né? Aí, ó. Excelente, viu? Esse é papo de empreendedor. Já temos uma filial. Lá no Parque Tecnológico a gente tem 2% também de apoio à inovação. Fantástico. Só que aí a gente coloca o relatório todo ano de cada real que a gente teve de subsídio, quanto que a gente investiu no negócio. E geralmente é 1 para 3 mais ou menos, 1 para 4. Cada R$1 de subsídio que a gente tem lá, a gente reinveste. Fantástico. Vezes 4, ou seja, em pessoas, ou novas tecnologias, entendeu? Ou todas as atividades que a gente realiza lá. Massa. Mas vamos falar das outras inspeções, né? A gente falou bastante do drone, aí você entrou aqui no... Eu queria fazer uma pergunta de gestão, pode? Opa! Para a gente voltar um pouco para a gestão, porque está ficando muito técnico, eu tô com receio que o pessoal deu um nó no cérebro aí, entendeu? Vamos lá. Eu percebi que a tua venda é técnica. É uma venda bem técnica. Como conseguir capacitar uma mão de obra para fazer essa venda técnica? Tem que especificamente ser um cara que já operou ou você consegue formar ele sem especificamente ele já ter sido um operador? Você fala para venda? A tua venda eu percebi totalmente. Pelo que você falou, totalmente técnica. Totalmente técnica. Tu tem que convencer o cara que o teu equipamento é uma solução viável. Tecnologia é viável. Além disso, que vai dar um retorno financeiro adequado. E fora isso, o cara tem que, se alguma pergunta capciosa sair ali do cliente... Se o cara não tiver conhecimento técnico, ele perdeu a venda. Hoje sabe que uma das únicas áreas que eu dedico mais atenção é vendas. Tem lá, tem uma equipe bacana, né? Tem a Elizabeth, coordenadora comercial, mas é a área que eu mais... Eu gosto de todas as áreas, mas é a área que eu gosto de estar na frente para colocar o valor mesmo, entendeu? O valor, a proposta de valor que a gente entrega para o cliente, né? Então, é uma área que eu não consegui me desconectar por autossabotagem, porque eu gosto de estar na frente de vendas, de estar fazendo esse trabalho. Difícil era 2017 a 2019, quando você não tinha muitos dados. Hoje os dados, os track record, né? Às vezes um cliente compra do outro, né? Fala, o outro está fazendo, então eu vou. Entendeu? Para vender para o primeiro é mais complexo. Os CNPJs por trás tem os CPFs que conversam, né? Exato, mas a gente tem colocado a estratégia que está até nesse cartaz, que é novo, né, pessoal? Ninguém viu isso aqui ainda. Vocês são o primeiro que estão vendo fora da Artwind. Muito bom. Mas a gente é tão técnico que a gente veio numa paquetização. Então, se você vê aí, a gente está falando de que a Artwind está presente em todo o ciclo das PAs, né? Se a gente for falar o que vocês fazem, inspeção com drone, inspeção visual, auditoria, serviço de engenharia.
Tá, e o que vocês fazem na construção? Inspeção com drone, inspeção visual. Aí a gente deu o quê? A gente paquetizou, né, fases do ciclo de vida e a gente coloca o quê? A proposta de valor que a gente entrega em cada fase. A gente já sai do drone. A ArtWind não é uma empresa de drone, nunca foi. Ela usa o drone como melhor ferramenta. Um recurso. Hoje, o que a ArtWind oferece para a eólica? Hoje, a ArtWind, a proposta de valor é trazer visibilidade, né, e dados para tomada de decisão, né, aumento de segurança operacional. Então, o drone faz parte da nossa entrega. Tipo de serviço. Mas os nossos clientes nos veem como parceiros. Né, parceiros de tomada de decisão, sabe? Sem nenhum conflito de interesse. Os olhos. Né? Se precisa trabalhar com a seguradora, a gente vai lá. Com os nossos dados, a gente trabalha junto com uma seguradora. Se precisa falar com um banco durante due diligence, esses dados, então a gente traz dados para o cliente que ele consegue gerenciar todo o sistema que é um sistema complexo. Só que a gente traz de uma forma simples. Com o quê? Com engenheiros por trás trazendo para eles mais mastigada essa informação. Não adianta a gente chegar lá e... Sim. Imagine. Não, informação é poder. Para tomar decisão, eles precisam da informação. Então, quanto mais dados e mais paquetizado, a gente sai um pouco desse patamar de extremamente técnico. Isso daí vai para uma segunda sabatina. Mas quando você fala hoje, você está falando mais de retorno de investimento. Isso. Então, se a gente vai muito técnico, vai ter um momento que a gente vai ter que falar com o corpo de engenharia, a gente vai ter que convencer. Mas a gente está indo mais para retorno de investimento, né? O quanto que você vai ter de segurança operacional e financeira durante o ciclo de vida. Como? Trabalhando desde a saída da pá na manufatura, durante a construção, final de garantia e o flow, que são os 18 anos de ciclo de vida. Então, a gente está indo com uma relação contratual de longo prazo com o cliente. Fantástico. Vamos falar dos outros tipos de serviço? Então, além da inspeção por drone... Hoje, o que vocês... A gente entendeu o conceito geral, mas você tem essa inspeção com o robô, né? O robô foi a grande estrela do ano. O robô a gente começou em 2020, que é negócio de pandemia, né? Todo mundo... Estávamos trabalhando, mas foi um momento difícil, delicado, 2020 pra gente. Não tinha outra opção. Era acelerar. Então, eu lembro que eu ligava para os clientes, cara, botar no avião não é opção. Eles estão aí, uma pessoa por drone, um auditor. Vamos manter a operação? A gente toma as precauções. Cara, dando desconto até, entendeu? No final das contas, cara, eu sei que você está sem orçamento, porque bloquearam, mas, cara, a turbina não parou. A turbina seguiu operando. Era um momento difícil. O parque eólico não parou. Não. Era um momento difícil para empreendedores, né? Como nós, a gente tinha que fazer o quê? Segurança, saúde em primeiro lugar. Vamos trabalhar com segurança e saúde nesse momento difícil. Energias, né? É essencial. A gente essencial. Tá essencial. Então a gente criou o quê? A gente precisa aumentar o portfólio, porque só com drone e auditoria, na hora que dá um shutdown, você não tem um outro produto. E eu era muito contra colocar técnicos em cima de aerogerador. Por uma questão, falei, tecnologia, drone, não vou precisar entrar nesse negócio de EPI, GWO e tudo, né? Que é outra cadeia de valor operação. E a gente desenvolveu esse robô. Né? Eu já tinha ido em 2019 viajar à Europa atrás de um robôzinho para inspeção interna. Não vi nada que surpreendeu. Compramos um robô de oil, né? Oil and gas, que fazia tubulação para a Petrobras. Desmontamos, botamos uma câmera. E esse ano, o ano passado, a gente expôs ele, a versão 3 já do robô no Brasil Indy Power. Esse ano a gente deslocou 22 equipes simultâneas e coletamos mais de 2.400 máquinas, que são 7.200 passos com esse robô. Não é esse mais que está aqui na foto. Já é uma versão mais automatizada e o melhor. 100% do desenvolvimento, seja eletrônico, software e a plataforma de processamento interna dentro da ArtWind. São nossos... É um produto de vocês. Nosso. Desenvolvido pela A plataforma de processamento, eu tenho uns colaboradores fantásticos, né? Assim, eu sou fã deles. Tem um que era técnico de inspeção, ele começou a automatizar processos para a gente. Hoje ele desenvolve software. Hoje a função dele é desenvolvedor de software pleno. Então, dentro de casa, era um inspetor. Não limitar também é importante, sabe? A gente dá muita liberdade para o colaborador. É claro que nem sempre você consegue fazer que todo mundo seja o que quer ser, porque às vezes você tem responsabilidades para fazer. Mas empresas em crescimento, como a nossa que não tem aquelas barreiras corporativas, você dá liberdade e você começa a descobrir os talentos. Às vezes você não precisa ir lá fora buscar um desenvolvedor. Você constrói dentro. Talvez você traz um sênior para ir equilibrando, mas você consegue desenvolver. Baseado no que tu acabou de falar agora, Armando, você hoje em dia já tem ou vislumbrou um setor específico de P&D dentro da sua empresa? Hoje nós temos. Já tem? Hoje nós temos orçamento destinado para P&D, tende a crescer, totalmente orgânico, sem investimento externo. Então, quer dizer, eu sou um eterno investidor também no meu negócio. Você tem sócios?
Eu trouxe para a sociedade 2 pessoas brilhantes recentemente, né? É difícil, né? A pessoa geralmente traz sócio no começo, né? Ou quando o negócio vai mal, né? Eu trouxe 2 pessoas porque estava ficando assim, eu precisava já criar umas competências, né, adicionais, chamar pessoas mais inteligentes que eu para o negócio. Então eu trouxe o Rodolfo Meleiro, né, gerente de engenharia. Dispensa comentário. O cara que mais viu pá quebrada no Brasil, acho que foi ele. Falei pro Rômulo que para mim um dos maiores nomes relacionado à estrutural de pá eólica hoje no Brasil é o dele. E são poucos no mundo. São poucos no mundo, né? Então hoje ele veio pro negócio com participação, vai né? estar conosco aqui essa semana. Vai estar com vocês, né? O Rodolfão tá aí. E trouxe também um segundo sócio, né, que está no Shadow agora, mas também foi um grande executivo da indústria europeu, entendeu? E ele fica mais como business advisor também com participação. Então trouxe pessoas inteligentes para ajudar a estruturar, tocar entendeu? O negócio. E também um corpo de diretoria, né? Então hoje a gente tem diretoria de serviços, já não é mais operação, é serviços. Então, essa diretoria de serviços é responsável por gerenciar os contratos, que não falte nada aos nossos clientes e nem aos nossos colaboradores. E tem área de recursos humanos, tem área comercial e tem uma área administrativa também que foi tudo reestruturado esse ano. Então, esse ano a Artwind passou por uma reestruturação completa. Então, assim, não o que nos trouxe até aqui é o que nos vai levar até outro patamar, mas as pessoas seguem com senioridade interna, seguem ganhando experiência, seguem com colaboradores antigos dentro de casa, que isso daí é a grande retenção do negócio, né? Só para o público que não entendeu o que é P&D, é pesquisa e desenvolvimento, e boa parte das empresas que mudam a história do mundo, elas investem grande quantidade de dinheiro nessas áreas, empresas como 3M e outras empresas que são referências aí internacionais. Só para reforçar, quer dizer, o que é P&D, né? É P&D, né? Muito bom, muito bom. Essa história do P&D é legal, né? Parem, só para quebrar um pouco o gelo. Estados Unidos é R&D, né? Research and Development, o pessoal R&D, né? E meu irmão foi trabalhar na Alemanha, ele trabalha na Alemanha hoje, meu irmão, né? Ele disse que uma vez ele estava numa reunião e o pessoal, o R&D, né? R&D, puta, pesquisa e desenvolvimento. Aí ele ficou na reunião perdido lá e tal, né? Ninguém esclareceu para ele o que era R&D. Aí ele mandou pro chefe dele, por isso que, cara, quem que é o R&D? Quem é esse cara aí? Aí o chefe, what? R&D, ele, Research and Development. Isso que é bom esclarecer, né? P&D. Que é isso, lá né? no Google, P&D, o que é P&D? P&D. Não, mas é bom a clareza. Não, porque são todos públicos, né? Tem gente que vai escutar, a ficha já vai cair, mas tem pessoas que pode ser que não caia a ficha na hora. Por não utilizar o termo no dia a dia, né? Sim. E é uma área, muitas vezes, que não é tão falada ou tão... não existe grandes investimentos nessa área, mas é uma área extremamente importante. Você vê que as grandes empresas do mundo, hoje em dia, que fazem diferença na humanidade, como SpaceX, as empresas do Elon Musk, todas elas têm P&D fantástico. 2 coisas que eles têm, né? Eles têm um P&D e um porquê muito claro. O porquê é muito claro, né? O porquê que eles fazem aquilo, né? Então, isso aí que sempre é um motivo, porque P&D, pesquisa e desenvolvimento, não tem fim. Não pensa que você vai começar a desenvolver esse robô, você vai falar, puta, tá pronto. A tecnologia está trazendo ferramentas para você incorporar nele, que o gasto é eterno, só que o resultado lá na frente também é vantajoso. A gente saiu de 6 equipes para trabalho de inspeção interna e todo mundo com medo do robô. Não, o robô vai tirar meu trabalho, para ter que contratar 22 equipes e colocar na pá com o robô. Entendeu? Então, quer dizer, a tecnologia é complementar. Para inspecionar com o robô, você usa um técnico ou 2? A maioria dos aerogeradores hoje, por segurança, você precisa de 2 técnicos. Então, no mínimo, subiu. O pessoal acha que vai diminuir a mão de obra. Na verdade, aumenta a qualidade extremamente. Você pode aumentar a velocidade, você tira a pessoa daquele ambiente. O risco. Você precisa entrar ainda, tá? Edgar e Rômulo, vou dizer que o robô, o meu target é que ele faça sozinho a inspeção, sem precisar ninguém entrar. Mas as pás hoje não estão tolerando isso. Você precisa fazer uma humanizada até uma certa parte da pá, depende da pá. E o resto o robô faz. Só que o robô vai até os 55 da pá. Você não vai mandar alguém lá que não consegue, né? Não, é insalubre, né? Máximo. E aí, outra pergunta que eu queria fazer em relação à inspeção com robô hoje em dia, a quantidade de resíduos que são encontrados dificulta o trabalho do robô na hora da inspeção? Sim. Eu acho que mais do que resíduos, né? Muitas vezes, uma coisa que eu tenho colocado nos checklists da Artwind é pedir para uma pá sair limpa da fábrica. Isso daí atrapalha e pode colocar em risco a segurança operacional. Mas resíduo do que vem da fábrica ou óleo? Não, tem, então, vou chegar no óleo. Também tem uma questão, tem 3 tipos, né, que para mim é principal.
Primeiro, o pó durante o processo de manufatura. Isso aí deveria ser limpo. Sim, protocolo, checklist. É muito mais barato você limpar lá na expedição. Uma aspiração bem feita. Porque você botar o robô e falar, cara, precisa limpar, que eu não consigo nem inspecionar. Que o robô, na hora que ele bate a luz nesse pó, reflete. E você não vê trincas, né? Óleo é terrível. Óleo é terrível, até para quem vai reparar. Problema de segurança por óleo. Por quantas vezes a gente pega a pá, que às vezes o furo dreno entupiu, e ela tá o óleo, mas tá cheio de óleo a ponta, cara. Não, já tive robô que foi submerso no óleo dentro. Eu falo, se esse óleo não tá lá na peça, como que tá rodando, né? Se esse óleo não tá onde era para estar, como que tá onde era para estar? O que ele tá aí fazendo aqui dentro, né? De risco de segurança. Chegamos a lixar reparo que minava óleo. E a gente não conseguia fazer o reparo porque continuava descendo o óleo. Tinha que drenar primeiro. O núcleo estava encharcado. E o risco, né? Quando você tem um incêndio, alguma coisa, esse excesso de óleo, né? Não, tudo catalisa para uma... Então, são questões que tem que... Né, essa máquina ainda tem muita oportunidade. Né? Com certeza. Vamos falar. Eu ia fazer só mais uma pergunta. O homem não deixou perguntar, não. Só mais uma. É porque ele falou de crescimento. Vamos lá. E aí eu queria entender... Porque eu vejo que uma empresa que tem 6 anos, mas realmente o rompimento foi 2 anos para cá, que a Artwind explodiu. Né? Explodiu, que eu digo no bom sentido, assim, saiu do patamar de uma empresa de talvez 30 funcionários para uma empresa de 90, 100 funcionários. Doeu crescer? Esse ano assim, falo mesmo aqui, porque empreendedor não é Superman não, viu, que nem todo mundo pensa. Você tem que segurar o reggae, você tem que ter um time para segurar o reggae, mas chega uma hora que é só, é você que tem que tomar a decisão para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, reduz, acelera. Ter bons pilares ajuda. Mas esse ano foi um volume que eu vim preparando toda a equipe, né? No Brasil Wind Power a gente fez um show bacana no ano passado. Não sei se você lembra, Edgar, o ano passado, o stand que a gente fez. Sim, incrível. Fizemos um show bacana, colocamos robôs, a tecnologia. Eu falei, pessoal, fiquem preparados pro que vai vir. Next Level. Fica preparado pro Next Level. Só que acontece que o Next Level ele tem que ser sentido, porque senão, para crer, tem gente que crê para ver e tem gente que vê para, né, que vê para crer. Só quando você vê para crer, já tá. Você já tá no tsunami. Então, esse ano a gente passou por umas provas de operação que sem dúvida trouxe a gente para um patamar muito mais forte em processos, em segurança. Tivemos problemas de segurança? Tivemos. Você aumenta a pessoa, você aumenta isso, você aumenta desvio. Graças a Deus nunca tivemos nenhum acidente com afastamento que impossibilitasse a volta ao trabalho por um período maior que uma semana. Desconfortos estomacais, essas questões que tem, né, no dia a dia ocorreram, mas são 6 anos sem nenhum acidente de trabalho com afastamento. Isso é um dado preciosíssimo. E isso daí é a maior preocupação no crescimento, né? É você perder essa conexão do que te trouxe até aqui, né? E esses colaboradores falam, poxa, mas aquela empresa do Brasil de Pai é essa que eu estou trabalhando? E o seu esforço é fazer o quê? Se manter conectado com a linha de frente. Tem um livro muito bacana que eu gosto de citar, eu dei para todo o staff lá, chama Mentalidade do Fundador. O fundador, ele não pode perder 2 obsessões, cliente e colaborador, linha de frente. Se a gente trabalha muito com quem está perto, a gente esquece quem está lá na frente do cliente. Então, para mim hoje, eu já preparei a gestão da empresa para me trazer 2 indicadores. Satisfação do cliente, satisfação do colaborador. Mês a mês. Não é uma vez por ano, pesquisa de cliente. Não. A partir de outubro vai ser. Todo mês eu vou querer saber como que está. Por quê? Se eu vejo que o cliente, que um dos nossos pilares é encantamento do cliente, mas não é custe o que custar. Eu não vou vender a saúde do trabalhador para encantar. Sacrificar o público interno. Né? E aí você tem na 5, todo mundo feliz. Puta, colaborador 2, pode ter certeza. Uma coisa está errada. Uma hora esse cliente não vai sustentar. Vai. A média vai baixar o... Mesma coisa, o contrário. Colaborador 5, fogo no parquinho, mesa de pimbolim, escorregador, spa. Cliente 2, opa, tem alguma coisa errada. A gente está colocando aqui já, tirando o foco. 3 e 3 para mim é ótimo. 3 e 3 é o quê? Entrega plena dos 2 lados. 4, sobressalente 2. Opa, atenção. É assim que eu faço todas as avaliações de colaborador e de feedback de cliente. 2, 3 e 4. Né? 3 para mim, ok, segue. 4, cara, destacou aqui, tá bacana, vamos manter. E 2, cara, vamos melhorar aqui.
Vamos melhorar aqui que não tá legal. Tu pode fazer a pergunta, porque senão eu já ia fazer outra, mas faz aí. A conversa tá boa demais, né? Não, porque eu ia fazer uma pergunta Não, sobre como ele mensura a satisfação do cliente, que é uma das dores que nós temos, mensurar essa satisfação. Às vezes, escutar a opinião do cliente. Nós escutamos, em algumas situações, quando algo quando houve algum desvio. Nós temos até ferramentas para fazer isso, mas às vezes demora tanta resposta que, meu Deus, tem que pedir, pelo amor de Deus, responde aí. Né? Algumas pesquisas, quanto mais burocrático, eu vejo que é pior. Nossa, você matou a pau, cara. Tem que ser muito prático, tem que ser um negócio assim. Talvez uma resposta só, né? Sabe qual que é meu benchmark para isso? E aí eu falei pro time também. Você voa na Latam, a Latam tá... Vamos fazer merchandising para a Latam, quem sou eu, né? Mas a Latam tá fantástico. O Brasil é monopolizado por empresa aérea. Então, geralmente, quando você tem um mercado mais assim, né, quase um oligopólio, 4 empresas trabalhando, você não tem qualidade. Cara, você voa com a Latam hoje, todo mundo, se você é um cliente que voa bastante, o cara vai te falar no nome. Armando, como que tá tudo bem? Qualquer coisa me chama. Só que ele trata bem todo mundo. Só que ele fala, putz, esse daí voa sempre. Eu vou lá dar uma dedicação para ele, porque ele está sempre aqui comigo. Quando você pisa fora do avião, te chega um SMS. De 0 a 10, qual é o seu grau de satisfação com a companhia? Ele não quer que você seja um consultor dele para dizer se o atendente deu bom dia, se amar. Se você quiser estender, você tem um link que você vai. Você se importa de responder mais? Você não tem se o cara tempo, tem paciência, ele vai. Só que entra aquele formulário e você sai fora. Mas se é algo rápido, de estar... Como que eu vejo? É minha dor também. É difícil ter a resposta, né? Primeiro tem que ter antena. Por isso a obsessão pelo cliente, a gente tem que estar lá às vezes assim, ó, capturando o termômetro. Cara, alguma coisa não está legal. Você fareja, né? Quando você sente a pulsação da empresa. Passamos Primeiro, por isso já. a gente fez já questionários que na hora que eu vi as perguntas... Não vai sair. Claro que só mandou para quantos? 90, só 6 respondeu. Claro, o cara não vai ser consultor da nossa empresa. Exatamente. A gente mistura o cliente. Como que está nosso processo de faturamento? Como que está nosso técnico? Nosso técnico estava afeitado? Cara, o cara fala, eu nem sei quem são seus... Tipo, a gente está falando assim, qual que é o seu grau de satisfação com o Artwind de 0 a 5 estrelas? Fantástico. Onde 0 e 1, ruim. 2, precisa melhorar. 3, tá ok. 4, puta, sobressalente. 5, incrível. Vou fazer um neologismo aqui, googleizou, né? E tem que ser. Por quê? O Google é o que deu certo, né? É o que você vê lá, estrelinha, cara. Eu quero que esteja 3 é o mínimo que a gente aceita. Chegou 2, vamos nós descobrir qual que é a dor do cliente. Não vamos pedir para ele. Você pode pedir, o que aconteceu? Mas já foi tarde, ele já passou. A gente tem que trabalhar para ele não passar por isso. É difícil. É difícil. Por isso que estar conectado com o colaborador na linha de frente ajuda muito. Então, às vezes, a gente fica fazendo reunião 3, 4 horas no escritório, todo mundo na mesma mesa. Não vai, né? Compras com... Eu falo, cara, alguém está de olho lá. Lá onde? Lá na linha de frente. O que está acontecendo agora com 20 equipes em altura? Se eles estão bem, se eles estão com alimentação, se eles estão com hotel legal, se o carro está bom. E quando a gente vai ver, puta, tem coisa para melhorar. Então, um dia por semana que cada líder perca com a linha de frente, eu tendo 5 líderes lá, eu tenho coberto de segunda a sexta. Um dia por semana que cada um se dedique à linha de frente, todos vão sentir 5 dias com atenção, só que cada um vai defender 20% da semana para lidar com coisas da linha de frente. Massa. Então, um trabalho em equipe que tem que ser feito. Não é fácil. Te falo que o resultado vem? Romulo, isso aqui na teoria vai bem, mas para fazer acontecer todo dia. Para rodar, né? E às vezes não vem informação. Com essa mudança aí de deixar a pesquisa mais objetiva, é claro que aumentou, né, a quantidade de respostas, mas de 0 a 10, vamos lá, 8 responde pelo menos. 0 a 10? De 10 pessoas? De 10 clientes, a maioria responde 4. hoje. Ainda 4 ou 5. A gente vai mudar a estratégia. A gente vai mudar a estratégia de novo. Mesmo googleizando ainda... A gente vai mudar a estratégia de novo. Mas faz sentido, Se dá né? problema, aí eles... Não, mas faz sentido. Nós somos clientes. Nós somos clientes, nós 3. Sim. Quem nunca recebeu uma mensagem de algum... Não, tu entra no site, tem uma experiência... Geralmente, assim, essa semana foi legal. A gente finalizou um projeto, foi um desafio, um projeto grande de pessoa interna. E, o supervisor do parque mandou um elogio para os técnicos. Cara, às vezes o que eles precisam é isso. Eles precisam, até o supervisor do parque, né? Vamos falar para o supervisor do parque, cara. É muita pressão em cima dos meninos. Os meninos não têm culpa que aquela máquina de 4 não pode ficar uma hora mais parada. Vamos tratar a gente em outra esfera, né? Porque os meninos que estão lá estão fazendo o melhor, eles não estão lá para errar. Cara, quem que sai de casa para errar? Não
não acho que o cara acorda 8 horas da manhã, sai Hoje 6 eu vou horas errar, da manhã. né? Sai 6 horas da manhã sem comer, às vezes come no caminho, come marmita lá em cima da turbina. Eu vou errar de. Não. Alguma coisa levou aquele erro. E às vezes pode ser também um descontentamento com mente segura, né? Isso é bom. Isso é bom. Tem um gatilho bom aqui, hein? A gente está caminhando bem, já estamos há um tempo, a gente tem que caminhar para o final. Eu queria só ouvir Por mim vai até às 18. Tô dentro, tô junto. Eu quero ouvir de ti, Armando, para o offshore que está chegando aí, o que a Artwind vê de diferencial, o que vocês precisam melhorar ou já melhoraram para esse mercado que está chegando aí, né, para o offshore? E essa pergunta aí está saindo em todas as rodas de discussões hoje, né? Eu te digo, pro local da cadeia de valor que a gente está atuando, hoje eu atualizei os dados da Beólica, a Beólica já aumentou para 50 gigas. Offshore? Não, nem cheguei, só no onshore. Aumentou para 50 gigas a potência instalada 2029. Amém. Meu irmão, a gente está falando que daqui 4, 5, 6 anos a gente vai ter mais 24 gigas de turbina e hoje a gente está com 26. Eu não estou pensando no offshore ainda. Ainda tem muita Sabe terra. por quê? Ainda tem muita terra para conquistar, né? Mas eu tenho... Há 5 anos já foi 100%. Mas eu tenho uma visualização de como vai ser o mercado offshore. Para empresas como a Artwind que está com inspeção. A gente não vai fazer inspeção. Aquela máquina já vai sair com drones autônomos individuais nela, onde na hora que tiver uma oscilação no vento, não importa quando se é segunda, terça, sábado, domingo, se é 5 da tarde, 8 da manhã, o drone autônomo já consegue fazer hoje isso daí. É questão de tempo pro operador. A gente vai trabalhar com os dados que esses drones estiverem enviando, porque a inteligência que a gente criou, o analytics que a gente criou, que vai perdurar, né? Essa inteligência de interpretação de dados de forma automática para passar isso daí. Mas vai substituir empregos? Não vai ter tanto emprego no offshore. Vai ter tanta área de manutenção submersa, por exemplo. Imagine você fazer solda. Vou botar submersa. meu brevet de mergulho para funcionar de novo. Então, mas aí que eu falo, a gente tem que se adaptar, entendeu? Então, eu não acho hoje, cara, vamos lá, inspeção de drone hoje é barato. Barato hoje a inspeção de drone. Não vou falar o valor aqui, senão tu vai pedir desconto depois, mas... Cara, sabe, assim, o operador, ele sabe da magnitude do nosso mercado que a inspeção com drone é barato. Não vai ter sentido pegar um barquinho, botar um drone, botar um operador, andar 30, 40 minutos. Só esse barquinho custa 50 mil, 60 mil. O custo disso, né? É um vessel, entendeu? Já estão fazendo lá na Inglaterra balsas autônomas. Barquinhos do tamanho dessa mesa, com autonomia, painel solar, que ele vai e leva o drone até o meio do parque eólico offshore e o drone sai de lá inspecionando e volta. Putz, fantástico. Só que logo você não vai precisar nem levar esse barquinho. Porque uma máquina de 40 milhões de reais, que é um onshore hoje, uma máquina moderna, essas máquinas de 5.5, 6 megas, offshore é 80, 90 milhões. O que é colocar 300 mil de um drone lá que vai poder inspecionar 10 vezes por ano a pá e mandar? Fora os sensores, já vai estar conectado a pá. Esse sistema, ele não vai ficar para sempre desconectado. Uma pá não vai aceitar mais, então ela vai estar conectada, ela vai estar emitindo pulso, ela vai chegar na preditiva. Ela vai mandar, cara, nessa carga, reduz o pitch porque isso daqui é suscetível a falha. Reduz o pitch. Então, quando o offshore chegar no Brasil, vai ter muita coisa do que a gente faz hoje que já vai ter sido não substituído, sanado, ou vai ter sido feito de outra forma. Só que vai ter muitas outras oportunidades que vão aparecer. Que vão aparecer. Por enquanto, o offshore no Brasil é um experimento. Experimento. Estamos falando 2031, 2032. Sim, então, mas tem que ter o foco, porque isso daí que leva a gente para... Eu acredito que é um pouco para mostrar o know-how também. O potencial, né? Mostrar potencial. Mas a gente tem tanta terra, a gente tem... O que fala que seria 2027. Eu já ouvi 2028. E agora vocês falam 2032. 2032 começou a operar. As obras parecem começar antes. Perfeito. Agora Estados Unidos. Olha os Estados Unidos. Estava com um problemaço com o offshore. Ensaiou o offshore durante 10 anos. Não tem capacidade agora de vessels. Vessels, para quem não sabe, são os barcos, né, de construção. Sabe qual que é o deadline para ficar pronto um barco desse? Se você fazer um pedido hoje para uma fábrica, para o instaleiro? 7 anos.
Será que já tem barco para instalar? Se o mundo inteiro começar a instalar offshore, Não vai ter. você tem que estar botando pedido hoje. Ou então, Hoje para chegar em 2030, tá? ou então montar uma fábrica de barcos, né? Deve ser muito fácil. Stores, Artwind. É claro que outros barcos vão sair, mas você tem agora a meta de net zero, né, de carbono zero, cara, estão falando de chegar a triplicar o mercado eólico. Sim. Então, quer dizer, são ambições do tamanho do planeta Terra, que é necessário ao planeta Terra, mas a gente tem que pensar também os detalhes dessa cadeia de valor. Aquela questão do vendedor de pá, né? Conhece o vendedor de pá? Não. Sabe que na corrida do ouro, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quem mais se dava bem era o vendedor de pá, porque todo mundo queria ir atrás do ouro. Qual vai ser a pá necessária para o offshore? É lá que a gente tem que estar olhando. E a erosão no offshore. Ou o que tipo de problema vai começar a originar nessas máquinas? A salina que existe no mar, assim, uma coisa. Ou transmissão, sensoriamento. A gente trouxe uma tecnologia para fazer uma medição de onde está quebrado o cabo de para-raio. Em tecnologia de prevenção a gente vai ter que... Por exemplo, hoje o que já tem disponível que a gente trouxe e voou com sucesso no Brasil. Hoje quando você faz uma medição de LPS, você sabe que não tem continuidade, mas às vezes você não identifica onde. Né? A gente trouxe uma tecnologia que você coloca um gerador eletromagnético na raiz, no sistema, o drone passa voando e ele vê até onde vai o sinal. Fantástico, só que ainda está em early stage, né? E tem também os problemas de adaptação. Mas já tem alguma coisa. Mas só em você identificar aproximadamente o local da destruição. O local do problema. Então, são esses tipos de soluções, poxa, legal, a gente fica com milímetro a vida inteira, tá bom, mas o que detecta aquela falha, né? O que vai detectar a trinca, o que vai detectar a diferença de emissão de ruído, que existe também já emissores. Então, é onde está a pá do ouro, quem que vai vender pá para o escavador achar ouro, e às vezes essa cadeia de valor é maior do que a gente pensa, entendeu? Fantástico. Muito bom. Acho que tem mais uma pergunta. Mais uma entrevista mais uma. Muito boa. Manda aí, Romulo. Calma aí. Essa pergunta eu gosto de fazer porque é uma dor e quem cresce precisa contratar novos colaboradores, né? Como é que hoje o Armando, a Artwind, faz para que os novos colaboradores sejam isolados da influência dos colaboradores antigos que já estão com, como quem diz, a sua vontade de continuar, permanecer, mas já desgastada? É um desafio, mais um desafio que eu acho que é uma dor de todo mundo hoje, né? Se lidar com... lidar com gente é os sonhos das pessoas. Cada uma tem um sonho, cada um tem um objetivo, cada um acorda com uma meta, cada um acorda com um problema. E você querer que todo mundo trabalhe no mesmo ritmo é complicado. A gente tem que criar um ambiente. Não é fácil criar um ambiente. O ambiente é fácil na nossa cabeça, né? Que às vezes chega lá, né? Não está no operacional do dia a dia, né? Mas criar um ambiente que seja homogêneo, que todos batam no mesmo ritmo, eu acho que é uma utopia até. Mas assim, a gente criando o ambiente, trabalhando a cultura, trabalhando o endomarketing também, que são, né, aquela questão, não só vender Artwind para fora, vamos vender para dentro também. Porque senão, o que eu falei para o pessoal? A gente se prepara para caramba para o Brasil Wind Power. Inclusive, todo mundo convidado para o Brasil Wind Power, dia 12, 13 e 14, né, de setembro, em São Paulo. É verdade, né? E não adianta o cliente ver a gente lá, legal, que stand bacana, olha a tecnologia que você está, e na hora que ele vê o colaborador chegando em campo, ele fala, puta, mas não é mesmo Artwind, né? Olha esse uniforme, olha essa bota, olha o preparo, olha como fala. Então, criar esse ambiente homogêneo é um desafio. E a gente não vai conseguir realizar 100% isso daí. A gente vai conseguir, ninguém vai conseguir alinhar, porque todo mundo se alinha com a cultura, com os valores. Eu acho que se alinha com os valores. E eu estava pensando nisso ontem à noite, olha só. Falei, será que toda empresa de cultura forte possui valores fortes? Ou às vezes você pode ter valores fortes e a cultura ser fraca, né? Parece assim desengajado, mas os valores estão lá. Todas as tomadas de decisões são baseadas naquilo. Só que você não tem aquele clima que é oba-oba, fogo, né? Todo dia festa. Não é. É um ambiente de trabalho, é um ambiente sério, né? Então, eu acho que é algo que tem que trabalhar muito com pessoas que entendem pessoas. Eu acho que é uma área que vai crescer muito na Artwind, a área de pessoas. Nós já estamos indo para 3 pessoas de RH só para, tirando parte de folha, está indo para 3 pessoas, entrevistamos uma hoje aqui, só para cuidar de pessoas, mas para cuidar do quê? Nossos rituais,
seleção, analytics. A gente vê dados das pessoas. Entendeu? Por isso que uma pesquisa de clima anual já não é suficiente. A pesquisa de clima tem que ser mensal. E você vai ver. Nos meses você está mais faturando, que você está mais... Puta, estamos batendo toda... É onde você vai ver que o pessoal está mais desengajado porque tá pesado. E aí é a hora que você vê esses dados e você começa. Então, enxergar isso daí antes, né, é importante, que aí você engaja essas pessoas. Agora é o seguinte, se a pessoa não bate no mesmo ritmo, se ela, além disso, leva outras pessoas para baixo, troca. Eu acho que empreender não é só paz e amor também, não. Acho que a gente tem que tomar decisão difícil. Fantástico. E empresa, que eu falo para todo mundo, empresa não é democracia. Empresa tem que ter uma visão e tem que ter alguém para tomar decisão e tem que ter conselheiros que direcionam e executam aquela visão, ou às vezes te convencem que a melhor decisão é diferente. Às vezes a tua decisão não é a melhor para a empresa. Exato. No curto prazo, mas às vezes você está vislumbrando outra coisa. Então, tomar decisão com pessoas, às vezes tem que ser enérgico também. Felizmente, na Artini, a gente teve poucos casos que a gente teve que chegar mesmo e falar, dá poucos casos. E quando teve sentido, sabe? Para ambos os lados. Para ambos os lados ficou claro, olha, não foi uma surpresa e graças a Deus, tá todo mundo muito bem aí, onde quer que esteja, entendeu? É bem isso mesmo, né? Pessoa jurídica, você tem ali a cabeça, tem o coração, tem o pulmão, e cada um que faz parte desse corpo tem uma função específica, porém tem situações que a gente tem que dar ali uma dose de vacina exagerada para matar quem cansa. Tem, porque quem toma o risco, no final das contas, o risco, principalmente no Brasil, que é um país que não é fácil, né? O Brasil já não tem uma cultura empreendedora, né? Ninguém vai para a escola para aprender a empreender, vai para aprender, né, a trabalhar, né? Como eu saí um dia, queria ser gerente de banco, ou gerente de alguma coisa, ou gerente de outra coisa, né? Então já não tem uma cultura empreendedora. Então você transformar um grupo de trabalho focado no objetivo corporativo não é uma tarefa fácil. Então, você tem que realizar parte dos sonhos das pessoas ou dar condições que possa realizar sonhos, mas você não é uma máquina também de sonhos, né? Você é um empresário de carne e osso que tem que pensar na sustentabilidade do negócio. E, por outro lado, criar um ambiente. Agora, se tiver quem destrói o ambiente, meu amigo, fora. Não pensa duas vezes, entendeu? É isso aí. Então a gente... Duro. Tivemos... Muito bom. Acho que o Edgar quer malhar ainda, né, Edgar? Segunda-feira. Eu falei que essa caneca aí não é de água, é de açaí. É de açaí. Botar cafeína aqui, né? Estamos há quase 2 horas aqui, mas o tempo... Já, cara. Mas o tempo passou voando demais, nem né? vi, cara. Amanda, acho que eu queria fechar com uma pergunta aqui, que assim, para mim, cara, tu é um grande sonhador, sabe? E aquele cara que investe tempo, dedicação no teu sonho. Então, assim, você pega um administrador que trouxe para o mercado eólico do Brasil soluções disruptivas. É impressionante isso, sabe? Um cara que teria todo tipo de desculpa para por que não deu certo. O cara começou uma empresa aí na eólica, mas não deu certo porque não é engenheiro, porque não sei o quê. Então, assim, você trouxe soluções disruptivas para o mercado. A gente falou aqui de 2 ou 3 aqui que mudou a maneira de se inspecionar no Brasil. Mudou. Falamos de 3 aqui que eu me lembro das 3 que mudou a maneira. Então, assim, que dica que você dá para o empreendedor? Porque às vezes tem muita desculpa para o cara começar, não começar. E aquela dúvida, eu vou ou não vou? Estou trabalhando nessa empresa há tantos anos. E agora, eu arrisco ou não arrisco? Então, assim, eu queria que a gente fechasse com essa dica para quem quer empreender. O cara está trabalhando há muitos anos, mas ele pensa em empreender. Que dica que você dá para esse cara? Eu acho que primeiro você tem que saber qual que é o objetivo. Qual que é o seu objetivo para empreender? Eu quero empreender e fazer dinheiro. Tá bom. Mas o que você quer mudar? Qual que é o propósito? Qual que é o porquê disso daí? Porque fazer dinheiro você faz trabalhando, você faz com coisa errada, você faz... Então não é empreendendo, né, só que você faz. Sim. Então, eu busquei primeiro um porquê. Eu queria mesmo mudar como as coisas eram feitas. A partir daí você já tem uma base. Segundo ponto, queima a ponte. Como é bom ter um porto seguro. Olha, eu vou fazer esse business plan, eu vou colocar no mercado. Se aceitarem, se comprarem minha proposta, cara, eu vou. Se não comprarem, eu tenho emprego garantido aqui. Cara, esquece. Isso aí só vai retardar a sua vida de empreendedor. Eu passei por isso, eu acho que muitos amigos meus passaram por isso. Queima a ponte. Decidiu que quer empreender, vai empreender. Não pensa que se não der certo, não pode ter plano B. Comprou a ideia, né, Armando? Comprou a ideia. Não pode ter plano B, tem que ter plano A. O plano A tem que ser tão bem feito. Para que gastar energia fazendo plano B?
Então, aqui você não comprou. Opa, não consegui chegar no plano A, não tenho... Espera. Espera porque não dá para tentar, não é erro e tentativa. Né? Ainda mais um mercado tão exigente como o nosso, vocês viram, está cada vez mais se especializando. Sim. Mas em qualquer área, se você quiser ter uma barraquinha de vender doces personalizados, customizados, veja para onde está todo mundo indo. Está todo mundo levando um pacote de alguma coisa. Veja o que eles estão esquecendo e deixando para trás, que lá é a corrida do ouro, está todo mundo correndo para aquela direção. Vê o que eles estão deixando, porque se for para lá para não ter diferencial também, cara, talvez você não vai ser o vencedor. Você vai estar lá no meio, mas qualquer marolinha que tiver, você vai sentir o impacto. Agora, tem que ter um diferencial, tem que ter uma determinação e tem que ter gente também que compre sua ideia. Mas antes do cliente comprar, tenha pelo menos um que compre a sua ideia também, porque essa pessoa vai te ajudar a você entregar o seu produto, o seu projeto e tudo mais. E muita consciência financeira. Educação financeira no Brasil, a gente sabe, é carente. Faturamento não é lucro. É verdade. Faturamento é vaidade, né? O primeiro ano é difícil. Sem regalia, sem nada, objetividade. Sobrou no final do ano, pense nos próximos 2. Entendeu? Quero fazer, não. Reinvestir no negócio ou vou cuidar do meu CPF? Você tem que saber esse momento, entendeu? Empresas de sucesso, empresas com longevidade, ela investiu mais nela no começo do que no próprio CPF. Então, ter esse conceito financeiro de cash flow. Nosso mercado é um mercado muito complicado, o pagamento. 60, 90 dias. É incrível. 60, 90 dias. Vem preparado para 9 meses de porrada. Mas é 90 dias depois que emite a nota. Mas a nota não emite assim. No nosso setor. Mas assim, em geral, tá todo mundo correndo com uma sacola na mão para buscar alguma coisa. Vejo que eles estão esquecendo. Puta, pega esse diferencial e segue aquele fluxo. Porque geralmente é onde está a próxima tendência, é onde está a próxima mudança, né, em mercados, estrutura, métodos de geração de energia. Tem um mercado de hidrogênio verde saindo que ninguém está falando aqui, a gente está no eólico. Eu acho que Fortaleza, eu falo para todo mundo, escuta, vai ficar gravado. Fortaleza tem tudo para ser os Emirados Árabes Unidos do petróleo, mas em renováveis e hidrogênio líquido. É da América Latina, se não das Américas. Cara, olha de oportunidade que tem em Fortaleza. Nós estamos instalados no campo certo. E hoje cedo eu já escutei falando do Porto de Pecém como a Dubai, né, a futura Dubai da América Latina. Porto de Pecém, com hidrogênio verde e tudo. Então, cara, oportunidade não falta. Entendeu? Tem que olhar. Oportunidade do Brasil tem de sobra. O país que tem oportunidade. O Armando é a segunda pessoa que fala sobre isso, né? Uhum. Nós estávamos numa feira internacional, as pessoas tinham acabado de voltar da Europa, e a Europa toda falando do Nordeste. E a gente não muito, né? A gente tem que vender isso toda, aqui dentro. A Europa toda falando, rapaz, vai precisar de muito profissional de acesso por corda, vai precisar de muita gente para trabalhar, tem que capacitar esse pessoal, porque eles precisam estar preparados, porque eles vão receber. E essas empresas vão vir com capital. Vão vir com muito capital, mas muito capital que assim vai valorizar o salário, vai valorizar a educação, tudo melhora ganha. A segurança, tudo ganha. Entendeu? Então, eu não canso de falar para os colaboradores aqui de Fortaleza, cara, que vai ser Emirados Árabes Unidos da América Latina, vai ser Fortaleza. Fantástico. O time já está indo nesse caminho, né? O Lion. Sim. Beleza, obrigado, Armando. Obrigado demais esse tempo aqui. Fechamos. Fantástico. Aí eu que agradeço. Muito boa, acho que é um aprendizado para nós aqui e para muita gente que está nos ouvindo aí. Obrigado pela tua dedicação também na Artwind, que trouxe muito para o setor eólico. Acho que a gente agregou muito, né? Tem que agradecer como participante do setor pelo que a tua empresa entrega hoje. Então, obrigado aí. Só agradeço também, foi assim uma satisfação te conhecer pessoalmente. Eu brinquei no início dizendo que parecia com o Mark Zuckerberg na aparência, mas também parece nas ideias, né? As ideias disruptivas e olhar o mercado com olhos que às vezes alguns até já olharam, mas talvez não tiveram a coragem de dar o passo. Né? E você teve a coragem de dar o passo. E assim, eu vejo um futuro promissor, sim, para o mercado eólico. E falo para todas as pessoas, não deixem de acreditar nos seus sonhos. Quantas pessoas passam por aqui e falam, eu acreditei no meu sonho. E hoje estão vivendo e usufruindo daquilo que acreditaram. Então, te agradeço mesmo aí pelo seu tempo, dedicação, por você ter derramado aqui conhecimento, tá? Abundante. E queria que você deixasse um recado aí
pro nosso público, qualquer mensagem que venha do seu coração, tá certo? Não, eu queria agradecer o convite do Edgar, conhecer você, Rômulo, estrutura bacana aqui. Eu acredito que a gente tem que aproveitar esses microfones realmente para, sabe, fazer um maior número de alcance, né? Amigos da Eólica, então vamos contar para os amigos como que é feito. Então eu apoio muito esses projetos, então não vejo horário, eu desmarco o que eu tenho na agenda, porque é aquele momento que a gente está distribuindo conhecimento. Então, um dos grandes porquês da Artwind que eu não falei, eu falei de porquê, né? É levar o nível de expertise da indústria eólica. Fantástico. E só através de pessoas você vai fazer isso daí. Você não vai levar o nível de expertise com tecnologia sem pessoas operando, meu irmão. Não faz nada. Põe uma Ferrari na minha mão. Não vou fazer nada, vou andar 80 por hora e vou frear no radar. Entendeu? Eu não sou piloto de Ferrari. Entendeu? Agora, por enquanto, né? Por enquanto. Mas é assim, então, eu acho que esses movimentos que vocês estão fazendo também aqui com, poxa, dedicando o tempo de vocês aqui, eu acho que é o mais importante. Eu acho que tempo é a única coisa que a gente não vai comprar em nenhum momento. Se vocês estão investindo tempo aqui, para quê? Para compartilhar com o pessoal que está nos vendo. E eu não duvido que podcast como esse daqui tem força, tem muita força para motivar, para amanhã alguém escutar, levantar da cama com outra moral, ir lá entregar o melhor e quem sabe começar a empreender. Era isso que faltava uma vírgula, um pontinho, e às vezes a gente está aqui, a gente nem sabe o que a gente falou e para quem a gente falou. E a gente nem vai saber o resultado, talvez. Mas a gente pode estar formando aí gente que está tirando o sonho da cartola agora e colocando. Começando então, um negócio. Isso eu tenho que parabenizar vocês aqui, estou impressionado. Eu acho que assim, a gente sempre tem um contato, mas nunca um contato na mesa assim. E contem com a Artwind, comigo, com o meu time, para o que for necessário para elevar o nível de expertise do setor. Subir o sarrafo, né? Exato, subir o sarrafo. Bom demais. Pode fechar. Valeu demais, galera. Obrigado por estar nos acompanhando até aqui. Então, você que acompanhou até aqui, deixa uma curtida aí, né? Nos siga, compartilhe se esse conteúdo é relevante, se você acha que é relevante para alguém que você conhece. Obrigado demais e continue conosco aí, os amigos da Eólica. Fique com Deus.